Olá, o que vais ouvir a seguir foi produzido no âmbito do projeto Eleições em Rede 2019, que junta podcasts, meios de comunicação independentes, regionais e universitários na cobertura das legislativas de 6 de outubro, que elegem o novo Parlamento. Até já! É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Há décadas que Portugal tem crescimentos baixos, não cria riqueza e exporta pouco. Com a entrada no euro, esta doença tornou-se crónica, no que somos acompanhados pela generalidade dos países periféricos europeus. Nos anos da crise e da austeridade discutiu-se muito o nosso modelo de crescimento. Se poderíamos basear a nossa competitividade em salários baixos. Se poderíamos dispensar o consumo interno, fazendo depender tudo das exportações, ou se, pelo contrário, tínhamos de animar a economia para criar um ambiente favorável e segurar os melhores trabalhadores em Portugal. Depois de uma crise profunda de 4 anos, de alguma acalmia e quando as nuvens negras voltam a aparecer no horizonte, o ambiente tornou-se a nova centralidade política. O que nos remete, muito mais do que se pensa, para os tais crescimentos anémicos e as crises cíclicas. Através de uma palavra, sustentabilidade. Não há milagres económicos, há políticas sustentáveis. A insustentabilidade do nosso modelo económico relaciona-se com a insustentabilidade da nossa demografia, um sistema fiscal feito de remendos, uma banca que é uma bomba relógio e um debate por fazer sobre o papel do Estado como estratega que una todos estes pontos. E porque nada disto tem importância se não tivermos um planeta para viver, uma economia que não seja fator de destruição de recursos e do ambiente. Sabendo-se que, para além das respostas técnicas, há clivagens ideológicas que dão coerência ao que se propõe e impedem que se façam apenas listas de promessas simpáticas. Como no debate anterior, não vamos falar de medidas desgarradas. Vamos escolher medidas concretas e emblemáticas para falar das grandes escolhas para o modelo de desenvolvimento que desejamos, o papel do Estado que deve ter nele e a relação entre o crescimento económico, desenvolvimento social e sustentabilidade ambiental, com especial foco na transição energética e na descarbonização. Vamos falar de política para responder a uma pergunta difícil: como crescer de forma sustentável? Comigo tenho, da esquerda para a direita, Mariana Mortágua, primeira da lista do Bloco de Esquerda para Lisboa, Bruno Dias, candidato da CDU na lista de Setúbal, João Matos Fernandes, ministro do Ambiente e número 2 do PS pelo Porto, Álvaro Almeida, candidato do PSD na lista do Porto e Cecília Meireles, cabeça de lista do CDS pelo Porto. A todos, muito obrigado. Era suposto estar aqui a cabeça de lista do PAN para o Círculo de Setúbal. Os convites foram feitos há mais de um mês e o nome de Cristina Rodrigues confirmado há cerca de 15 dias. Fui informado, na manhã em que gravamos este debate, que a pessoa escolhida pelo PAN não poderia estar presente. Apesar de tal informação ter sido dada há mais de 6 horas, o PAN não conseguiu arranjar, entre as suas dezenas de candidatos, alguém que estivesse presente neste debate para discutir ambiente e economia. O debate far-se-á na mesma, como é evidente. Este é o segundo de 2 debates programáticos com os partidos com assento parlamentar. O anterior foi sobre o Estado Social. Estes debates, assim como várias das entrevistas que farei até às eleições, estão integrados nas Eleições em Rede 2019, uma operação especial de cooperação para estas legislativas. Nelas estão envolvidos o podcast Perguntar Não Ofende, os meios digitais Fumaça, Sul Informação e Médio Tejo, os semanários Jornal de Leiria e Jornal do Fundão e os projetos universitários Rádio Universidade do Minho, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Universidade da Beira Interior, em conjunto com a Urbi et Orbi, Jornal Universitário da Beira Interior. Estes debates são gravados na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com o apoio técnico de alunos do seu curso de Ciências da Comunicação. Agradeço à nova FCSH, na pessoa do professor António Granado, esta disponibilidade. O debate terá 6 blocos, em cada um analisaremos uma proposta de cada partido, podendo todos participar na discussão. Em cada bloco, um dos partidos terá 4 minutos iniciais, seguido de 2 minutos para cada um dos restantes. Começaremos com descarbonização de energia e com o Partido Socialista.
João Matos Fernandes, Portugal comprometeu-se a atingir a neutralidade carbónica em 2050 e a reduzir a sua dependência de energia de 80% de importações para 65% em 2030. Isto choca com a proposta de só encerrar as centrais termoelétricas do Pego até 2023 e de Sines entre 2025 e 2030. Não é estranho que quem se compromete com a transição energética anda a prolongar licenças de centrais a carvão? Muito obrigado pelo convite. Uma brevíssima correção, não sou o número 2, sou o número 3 da lista. Peço desculpa. PS, peço desculpa. Porto. Vou despromovê-lo já para número 3. E dizer, eu próprio me despromovi. E dizer que sim, que Portugal foi o primeiro país no mundo que disse querer ser neutro em carbono em 2050. E muito mais do que o dizer, do que fazer a proclamação, construiu um roteiro para a neutralidade carbónica que o demonstra. Nós estamos já hoje com cerca de 55% da eletricidade que consumimos a ser produzida a partir de fontes renováveis, o que representa um caminho longo, começado também num governo socialista, da maior importância, para o qual é preciso já, e já o começamos, a reforçar a fonte solar como fonte da maior importância para também produzir eletricidade. Até porque o roteiro mostra, a partir de 2030, nós vamos ter menos energia renovável a vir da água, a água vai escassear cada vez mais e temos outras prioridades para o seu uso. Há outras coisas que se podem fazer e que são mais importantes a partir da água do que produzir eletricidade, como seja, nomeadamente, a rega e o consumo humano. Chegar a 2030 com 80% da eletricidade a vir de fontes renováveis é, de facto, um exemplo absolutamente ímpar no mundo. É ambicioso, mas podemos mesmo conseguir fazê-lo. E, nesse trajeto, está naturalmente o encerrar das centrais a carvão. As centrais a carvão não existem porque o Governo acha interessante que elas existam. Então porquê é que alargou ali o tempo de licenças? Porque não era suposto durar até esta... É isto que vocês propõem. Em primeiro lugar, não alarguei termo de licença coisíssima nenhuma, rigorosamente nenhuma. Estão neste momento a ser apreciadas as licenças ambientais para as duas centrais e, sequer a minha opinião, na central do Pego não faz sentido sequer alargá-la. Basta, de facto, permitir que ela continue. No caso da central de Sines, não faz sentido prolongá-la para lá de 2025. Vamos lá ver. Nós, para podermos encerrar as centrais a carvão, e é fundamental que o façamos, e o façamos tão depressa quanto possível, temos que o fazer com a certeza que temos alternativa para a produção de eletricidade. E essa certeza para a produção de eletricidade, já agora, que não é ubíqua, tem sempre uma relação com a geografia. Nós temos que, no sul do país, essencialmente, construir um conjunto de alternativas. Alternativas essas que passam pelo solar. E digo-lhe, se nós tivermos, nos próximos leilões de solar, e acredito que vamos ter, o sucesso que tivemos neste último, em que dos 24 lotes, 23 foram atribuídos, em que o preço de mercado da eletricidade no mercado ibérico está hoje dos 50 euros por megawatt-hora, e conseguimos preços médios de 20 euros por megawatt-hora, eu acredito que os prazos que constam do programa do Partido Socialista podem ser encurtados num ano ou dois, podem ser encurtados e, mais do que isso, podem ser encurtados com a garantia de que a eletricidade que vamos produzir é, afinal, muito mais barata do que aquela que se produz a partir de combustíveis de origem fóssil. Porque foram muitos aqueles que se dizem comprometidos com a transição energética e quiseram criar um sentido errado junto do povo português, é que a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis era, afinal, um fardo financeiro. Não é. É, de facto, uma vantagem grande. É, de facto, uma vantagem muito grande também para o preço de um país que se quer... Deixa-me interrompê-lo. As centrais termoelétricas do Pego e de Sines, quero ainda fazer mais uma pergunta. O que vai acontecer a essas centrais a carvão? Vão ser revertidas para hidrogénio ou biocombustível? Vão acabar? O que é que lhes vai acontecer? As centrais são de alguém, têm um dono, não são do Estado. Nós acreditamos que, no que diz respeito à central do Pego, e desculpem um termo demasiado técnico, nós teremos sempre que ter centrais despacháveis, isto é, centrais que sejam backups para produzir energia a todo momento quando ela é necessária e não há vento, é de noite e não há sol. E isso é possível fazer no Pego, recorrendo apenas, uma vez mais, sem grandes transformações, a fontes de origem que não são fósseis. Hidrogénio ou biocombustível? Nem uma coisa nem outra, biomassa. No que diz respeito à central de Sines, não tenho nem conheço nenhum projeto da sua transformação e, por isso, com uma preocupação
sempre que é a das centenas de trabalhadores que ali trabalham, de os poder reconverter, e aqui o Fundo para a Transição Justa, que aliás vai ser gerido pela comissária portuguesa Elisa Ferreira, dará certamente uma ajuda. Nós produzimos biomassa suficiente para as metas de que o PS fala? Vamos utilizar só desperdício agroflorestal ou vamos produzir plantas para queimar ou importar óleo de palma? Não faz sentido nem importar plantas para queimar, nem importar óleo de palma. Aquilo que nós temos que fazer, e a Central de Pego será uma exceção a isto que eu vou dizer, é que muito mais importante do que produzir eletricidade a partir da biomassa, importa produzir frio e calor a partir da biomassa, porque objetivamente andamos há demasiados anos a falar disto e a logística da recolha da biomassa é de facto extraordinariamente complexa. E por isso, muito mais importante, nós temos 16 ou 17... Não temos biomassa suficiente, de facto, agora não temos resíduos suficientes para fazer a produção. É uma questão de logística para a recolha e para limpar os matos e para a levar onde ela faz falta para ser transformada em energia, e é muito mais fácil poder fazê-lo se, em vez de termos 15 ou 16 centrais de biomassa para produzir eletricidade, tivermos, vou dizer obviamente um número que não se agarrem a ele, 200 centrais de biomassa espalhadas pelo país para produzir frio e calor, por exemplo, para o aquecimento de bairros sociais, para o aquecimento de equipamentos. É muito mais simples e, já agora, é muito mais eficiente a produção do frio e calor a partir de centrais de biomassa do que produzir eletricidade. Vou passar para Álvaro Almeida, do PSD. O PSD quer pôr o Estado a incentivar a recolha de biomassa florestal e subsidiar a produção de energia com dinheiro de fundo ambiental. É mais um negócio em que os contribuintes pagam todo o processo? Mais um negócio em que sentido? Ou seja, nós estamos habituados em Portugal a haver muitos negócios em que todo o negócio se baseia no financiamento público das várias fases em que o privado funciona. O que está aqui em causa é o aproveitamento da biomassa, como já foi referido aqui, é uma das alternativas ao carvão e, portanto, parece-me razoável e perfeitamente natural que um programa como o do PSD, que defende a descarbonização, que defende até a antecipação das metas da neutralidade carbónica para antes de 2050, que aposte nas alternativas, e a biomassa é uma das alternativas, e naturalmente que essas metas não surgem por acaso. Nós não podemos definir as metas e esperar que elas aconteçam naturalmente. Elas têm que ter medidas de política energética que vão nesse sentido. E essa que referiu é uma das medidas de política, não é a única, é alguma delas. Sim, mas a minha discussão é todo um sistema permanentemente baseado na ideia, porque há aqui uma discussão sempre difícil do ponto de vista ideológico. O PSD e o CDS têm sempre muitas dúvidas em relação ao Estado, mas põem sempre o Estado a financiar o privado a fazer estes negócios, o que é uma questão que naturalmente levanta, uma questão aos contribuintes, que é porque é que o contribuinte tem que financiar um negócio. É um negócio, portanto, se querem que o privado funcione aqui, acham que o negócio não é lucrativo para serem fundos a pagarem este negócio? Repito. Eu vou repetir a palavra negócio, não é nenhum mal, mas é um negócio, é o que ele é, não é? Repito, Daniel, das duas uma. Ou definimos metas e adotamos políticas para alcançar essas metas, ou definimos as metas que são uma brincadeira. Não é o caso do PSD. O PSD definiu metas e, portanto, se quer alcançar essas metas, tem que ter medidas para lá chegar. Medidas de política. Não é esperar que o setor privado, naturalmente, sem mais nada, alcance as metas por si. Para isso não era preciso definir as metas. E, portanto, é preciso políticas. A alternativa qual seria? A alternativa teria que ser o Estado a construir as próprias centrais, que ainda mais caro seria para os contribuintes. E, portanto, se conseguimos alcançar essas metas com um custo menor para o contribuinte, por que não de fazê-lo? Bruno Dias, em 2017, Bloco e PAN apresentaram uma proposta para o fim da concessão de petróleo e gás. PSD e CDS abstiveram-se e PEV votou contra. O PCP manifestou as suas preocupações com o impacto para as populações e criticou a opacidade no processo, mas defendeu que este era um recurso com valor estratégico, votando ao lado do Partido Socialista. Que posição prevalece na candidatura da CDU? A do PCP ou a dos Verdes? Eu represento o PCP. Eu sou deputado do PCP atualmente, sou candidato nas listas da CDU proposto pelo PCP e falo pelo meu partido. Nós temos a concepção há muitos anos de que o nosso país e os responsáveis políticos na condução do Estado nesta matéria têm não só a responsabilidade como a exigência de garantir que o país conhece os recursos que tem. E, portanto, quando eu, falando pelo meu partido e dando conta da posição que o PCP defende... Estou certo, foi diferente, foi oposta à dos Verdes. Não é o único aspecto
em que as componentes da CDU têm pensamentos diferentes. Senão não valia a pena ver vários partidos. Mas quem vota é normal que pense qual das posições é que vai prevalecer. Nós temos partidos com grupos parlamentares autónomos. Ou seja, na Assembleia da República, o Partido Comunista Português assume o seu grupo parlamentar, o Partido Ecologista aos Verdes desenvolve a sua iniciativa própria, a sua atividade, e muito intensa tem sido, embora não apareça depois cá fora, em termos mediáticos. Nós, PCP, temos na Assembleia da República esta posição. É preciso que o país conheça os recursos que tem e é preciso que se defenda uma política energética que passe por um plano energético nacional que promova a utilização racional de energia. Falando de recursos energéticos, e não apenas de matéria-prima, que também é disso que se trata, mas falando especificamente de energia, é insustentável ter o essencial das opções estratégicas e de política energética na dependência das agendas dos grupos económicos e das multinacionais. O país tem que defender o seu desenvolvimento soberano e é essencial que, por um lado, a redução de consumos, a utilização racional de energia, a eficiência energética sejam naturalmente itens centrais de uma política de Estado que passa naturalmente para esse desenvolvimento soberano e sustentável, para que haja... O PCP não é contra a concessão do petróleo e gás, que tem, como sabemos, tem tido grandes oposições dos movimentos ambientalistas. A questão da utilização dos recursos próprios levanta aí depois um outro problema, que é a concessão, que é a política de o Estado abdicar das suas próprias capacidades. Nós iremos a isso mais à frente com o próprio PCP. E quando se fala de apoiarmos ou não as concessões em relação aos hidrocarbonetos e às matérias-primas que têm a ver com esse tipo de recursos, o problema aí, muitas das vezes, tem sido, como nos recursos geológicos também se colocou, minérios, etc., entregar o controle dessas questões até estratégicas para o futuro a grupos multinacionais. Mas a questão central é que o país tem que garantir que não abdica do seu desenvolvimento de uma forma sustentável. Mariana Mortágua, o Bloco quer o fim da produção elétrica a carvão, com o fecho da Central de Sines até 2023 e a do PEG até 2021, é contra o Plano Nacional de Barragens e pensa que a aposta na biomassa levará à importação de petróleo. Como vai alcançar a autossuficiência energética sendo contra todas estas alternativas? Nós não somos contra todas estas alternativas por acaso. Eu referia-me à importação de óleo, peço desculpa, não é? Sim, de óleo de palma que é usado para a biomassa. Estas alternativas é que não são compatíveis com os objetivos de descarbonização da economia. Se nós queremos o objetivo de neutralidade carbónica em 2050, nós achamos que isso é muito tempo, é demasiado tempo. O planeta não tem esse tempo todo, deve ser antecipado para 2030. E se nos comprometemos a sério, se entendemos a sério que há uma emergência climática, então as medidas têm que ser drásticas, porque o planeta não tem mais tempo. É por isso que nos opusemos à exploração de novas fontes de energia, de combustíveis fósseis, por uma razão. Mesmo se houvesse petróleo nas costas portuguesas, ele não poderia ser explorado, porque o ambiente, o planeta, não aguenta mais combustíveis fósseis e, portanto, não podemos utilizá-los mais. E quem diz respeito, quem fala dos fósseis, fala dos carvão, que são das centrais de carvão, que são responsáveis por 60% de todas as emissões ligadas à produção de energia em Portugal. Fala da biomassa, onde a potência instalada já é excedentária, onde as centrais têm estado a aumentar ao longo dos últimos tempos, e fala de outras formas de produção que não são ambientalmente sustentáveis. As nossas luzes têm que continuar a acender. Quais são as alternativas? Nós temos tido uma evolução grande nas energias renováveis com um problema. Ela tem sido feita à custa de rendas dadas ao privado que custaram muito caro aos consumidores. É preciso continuar a investir nas energias renováveis. Nós entendemos que os grandes projetos, as grandes barragens já não são necessárias. No nível da potência instalada da eólica, ela está muito perto daquilo que é necessário, portanto pode haver um aumento da produção centralizada e das centrais centralizadas da eólica com um preço de leilão muito mais baixo, como agora já se provou que é possível fazer face aos preços astronómicos que foram dados aos produtores antes. Solar. A grande aposta tem que ser solar centralizada, mas sobretudo formas descentralizadas e de partilha de energia solar. Não só de produção, mas também de eficiência energética, dotando não todo o parque de edifícios públicos do Estado, mas também de habitação pública, que em vez de ser alimentada por centrais de biomassa, pode ser alimentada por energia solar descentralizada, digamos assim. Cecília Meirelles, a minha pergunta para o CDS pega exatamente a partir daqui. Uma das poucas alternativas viáveis para cumprir as metas de descarbonização é a energia solar, que hoje tem uma produção marginal, como sabemos. Isso só é viável promovendo a produção para autoconsumo, o que implica a alteração da rede de distribuição. Como é que garantimos a transição energética se nos retiraram, com a privatização da REN e da EDP, os instrumentos para o fazer?
Bom, essa ideia de que... E a pergunta é ao CDS, porque o CDS participou nessa Participou retirada. no governo. Eu percebi porque é que era a pergunta. Então, as pessoas que me estão a ouvir podiam não ter percebido. Não, mas eu percebi porque é que era a pergunta. Bom, essa ideia de que as coisas têm que ser públicas para que o Estado possa influenciá-las, parece-me assim um pouco bizantina. Isso não é verdade na maior parte dos setores e não vejo porque tenha que ser verdade na energia. Agora, em relação à REN, que de facto é a rede, eu gostava de lembrar que essa privatização estava prevista e não havia muito como lhe fugir. No mundo ideal, não sei se devemos chamar privatização, porque, pelo menos no caso da EDP, não devemos utilizar a expressão privatização, porque é uma renacionalização para outro Estado. E no caso da EDP não foi uma privatização, porque estávamos a falar sobretudo da Golden Share. Já o caso da REN é um caso diferente. O caso da EDP, eu não acho que as empresas tenham que ser da propriedade pública para lhes impor coisas? Para se impor coisas, não. Acho que isso se faz através da regulação. Era o que faltava. Então, tínhamos que renacionalizar outra vez as telecomunicações, já agora nacionalizávamos também os supermercados, porque também vendem bens essenciais. Isso não faz grande sentido. Mudar a regra da distribuição. Eu acho que pelo contrário, nós estamos a falar de duas coisas diferentes. Uma coisa é a rede, e aí eu acho que se coloca a questão do monopólio natural. No mundo ideal, fora de uma situação de necessidade, sim, tenho dúvidas sobre a privatização da REN. Agora, sobre a EDP, eu acho que o mercado elétrico precisa de mais concorrência, e o mercado de energia precisa de mais concorrência. Mas eu fiz-lhe uma pergunta específica que tem a ver com o facto, no caso do autoconsumo e autoprodução, há um problema com estas empresas, porque basicamente isto implica mudar a lógica da rede. Não, eu não acho que haja um problema com estas empresas, muito pelo contrário. Eu acho que há um problema de concorrência. Eu acho que se nós tivéssemos mais empresas e mais capacidade de concorrência entre elas, melhorávamos a situação e não piorávamos a situação. Acho que é exatamente ao contrário. Bem, vamos mudar de tema e vamos falar de nacionalizações e controle do Estado da economia. Os economistas podem agora ficar um bocado mais satisfeitos, mas a gente já volta ao ambiente, portanto não fiquem satisfeitos por muito tempo. A CDU, e este bloco começa com a CDU, e com Bruno Dias. A CDU propôs muitas renacionalizações. Se fosse governo, qual seria a primeira e quanto calcula que fosse o custo de todas as nacionalizações que propõe? Nós, para já, tenho muitas dúvidas que fizéssemos um ato simbólico de inauguração de privatizações, de nacionalizações, com a primeira que seria feita. Naturalmente que o programa do PCP aponta duas áreas fundamentais em que a questão do controle público, eu diria 3 áreas fundamentais em que o controle público se coloca como uma questão estratégica para o país e para o nosso futuro coletivo. Eu começo pela questão da banca, do setor financeiro. Eu vou dizer uma coisa, que podem falar brevemente da banca, mas nós vamos ter um bloco só sobre a banca, portanto, não podem perder muito tempo aí. No que diz respeito à questão do controle público, a questão do setor financeiro é uma questão incontornável. Falámos agora da energia e eu há pouco falava precisamente do caráter imprescindível de que haja capacidade soberana do país avançar nas opções que forem as mais favoráveis para a nossa população. E eu acrescentaria também, ao nível do setor público de transportes, que tão maltratado foi e com privatizações que até o governo anterior tentou fazer e que felizmente nós conseguimos reverter e impedir que avançassem. Nós podemos especular sobre os custos de um processo de recuperação para o controle público. Eu posso chamar a atenção para que, fora de especulações, nós temos a experiência concreta de quanto custaram as privatizações ao país, à nossa economia, à nossa população. Estes 30 anos de privatizações resultaram, aliás, só na banca, nestes últimos anos, em cerca de 23 mil milhões para os contribuintes, de andarmos a salvar bancos com as maravilhas do setor privado. Como sabe, também gastámos algum no banco público, mas a gente vai falar da banca mais à frente. Dentro desses 23 mil estariam cerca de 5 em relação à Caixa.
dentro de uma estratégia que tem vindo a ser seguida também por algumas forças políticas e económicas no sentido da própria privatização da Caixa. Agora, a questão que nós colocamos aqui, e um exemplo muito concreto que tem a ver com a vida das pessoas, é a dos Correios. E se nós não podemos ignorar, se nós podemos ignorar esta realidade em que a continuidade de encerramento de estações, o encerramento de serviços, um serviço cada vez pior para as populações, que é indispensável para a vida das pessoas, tem sido a evidência concreta do resultado de uma privatização recente, e então aquilo que nós dizemos é, se é caro o regresso ao controle público, é insuportavelmente caro continuar neste modelo de controle privado destes setores. Deixa-me repetir uma coisa que falou há bocado na pergunta anterior. Defende o controle público de recursos naturais. Mas que modelo querem? Serem totalmente públicos, ceder uma parte da exploração a privados, recorrer a modelos de gestão tipo norueguês, em que o Estado tem parcerias com privados, mas mantém uma posição maioritária? Que tipo de controle público é que falam quando falam de controle público de recursos naturais? O primeiro passo em todas essas matérias é sempre não cairmos no erro que tem vindo a acontecer, que é, na prática, uma espécie de outsourcing da própria capacidade de decisão, da informação, do acesso ao conhecimento, daquilo que permite depois o Estado decidir e negociar eventualmente aquilo que vai ser feito relativamente à exploração ou não dos recursos e em que termos e com que consequências. Okay? E isso significa que passa por a exigência de uma estrutura no setor público, na investigação e na administração, que garanta essa capacidade de conhecimento e de investigação, mas depois, através de um setor público na área energética e na área dos recursos, que permita de facto, e nós temos, curiosamente, do ponto de vista institucional, já no Estado português, entidades que têm essa incumbência, só que não a fazem, porque isso está a ser continuamente entregue às multinacionais. Isso não pode acontecer. Nós não podemos ter os recursos do nosso país, e o nosso país é muito rico em muitos destes recursos naturais que citou, a serem constantemente colocadas nas mãos e ao sabor dos interesses destas multinacionais. Cecília Meirelles, o CDS teve, através do ministro Pires de Lima, um papel central na privatização do CTT, aliás, que se falou agora, dispersando a venda em bolsa e impedindo a existência de um acionista de referência. Desde a privatização, os indicadores de qualidade caíram, a situação financeira da empresa piorou e a cobertura diminuiu. Estão dispostos a assumir os efeitos desta privatização perante as populações? Olha, nós estamos dispostos a assumir naturalmente os efeitos da governação. Eu não estou disposta a assumir que tenha sido a privatização a causa desta queda de qualidade do CTT. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Porque, reparemos, eu vejo com alguma dificuldade esta regra que se pretende instituir sempre que se discute nacionalizações e privatizações, de que o que é privado funciona mal, o que é público funciona bem. É um bocadinho o espelho do que o CDS diz, ao contrário. É um bocadinho o espelho. Não, porque há muita coisa que é pública que funciona bem e nós reconhecemos sem problemas. Mas, olha, eu dou-lhe vários exemplos de, olha, por exemplo, museus. Olhamos, nós que somos do Porto, olhamos para ali. Quais é que funcionarão melhor, os públicos ou os privados? Ou aqueles em que o Estado funciona em parceria com privados? Se calhar esta ideia de que é público funciona melhor, ou que dá a garantia de bom funcionamento, é um bocadinho errónea. A mesma coisa... Agora que já fez o enquadramento ideológico do CTT. Agora, em relação ao CTT, há de facto um problema sério de regulação em Portugal. E não de certeza que não verá o CDS dizer que tudo funciona bem. Porque, de facto, este modelo de privatização foi pensado para uma regulação que obrigasse os CTT a cumprirem determinados padrões de qualidade. Padrões que eu diria até que são mínimos. O facto disso não ter funcionado e não estar a funcionar bem é, do meu ponto de vista, a explicação para muitas coisas que não têm corrido bem com os CTTs e que eu sou a primeira a reconhecer. Vocês fizeram um tipo de privatização que não tinha sido feita, que é a venda dispersa em bolsa, que impediu a existência de um acionista de referência, o que tornou a coisa ainda mais difícil. Eu não sei se os acionistas de referência, pois, são as garantias. Às vezes são garantias de outras coisas bastante mais complicadas. Isso também acho. Portanto, esta privatização tem esta grande vantagem, é que é uma privatização completamente transparente e que é feita de uma forma acima de qualquer dúvida. Agora, ela implica, de facto, para as coisas funcionarem bem, sobretudo quando estamos a falar. É diferente quando estamos a falar de setores muito concorrenciais. Quando estamos a falar de um setor, como é o caso do serviço postal, em que a concorrência é necessariamente, coisa que era sabida, é preciso aqui uma regulação forte. Mas isso é verdade. Sente-se isto nos CTT, como se sente nos setores da telecomunicações, como se sente na banca, como se sente em qualquer setor em que os reguladores tenham que funcionar e o papel deles seja importante, ou seja, em que as empresas, os setores sejam
de forma dominados por grandes empresas, de facto, há um déficit grande de regulação em Portugal. Sou a primeira a admiti-lo e a querer corrigi-lo. Álvaro Almeida. Há regulação a mais. Há uma coisa, agora, deixe-me só acabar para explicar isto. Mas que deixaram, reduzem o papel do concedente a nada. O papel do concedente a nada. O regulador confunde-se com o concedente, isso é gravíssimo. Não há regulação. Mas o PS também fez essas leis. Há regulação fraca e dispersa em demasiados detalhes, que é uma coisa diferente. O caso postal é mesmo um caso em que o regulador tem o poder todo. Há uma regulação demasiado extensa, mas depois funciona mal na prática. O regulador não tem quase nenhum poder. Álvaro Almeida, do PSD. A ANA aumentou as tarifas, a REN e a EDP estão nas mãos dos Estados estrangeiros, os CTT estão no Estado, aliás, que acabámos de falar. A ideia de que as privatizações trariam concorrência e qualidade não se revelou falsa, quando assistimos a uma vontade de renacionalizar os transportes ferroviários no Reino Unido e, depois de décadas de privatizações, o setor energético alemão está a regressar à tutela pública. O PSD está disponível, até porque parece que teve agora uma nova viragem ideológica, para arrepiar caminho nas posições que teve sobre este assunto? Ora bem, temos que começar, já que a Cecília começou com o enquadramento ideológico, eu também quero começar com o enquadramento ideológico. Até porque a pergunta é bastante ideológica. E o enquadramento ideológico é este. Haverá uns 27, 28 casos de regimes comunistas que se caracterizados pela propriedade pública de todos os meios de produção. Já cá faltava. Os 27 ou 28 regimes terminaram todos em fome e miséria, sem exceção. Inclui a Noruega e os países escandinavos? A Noruega não é um regime onde... O petróleo é onde público, não é? O petróleo na Noruega é público, a Noruega tem um grande... Deixe-me concluir. Eu interrompo toda a gente, não se preocupe. Deixe-me concluir. Sim. E, portanto, o princípio da propriedade pública dos meios de produção é um princípio errado. O que não quer dizer que não haja determinadas circunstâncias onde a propriedade pública seja desejável. Agora, o ónus está na prova da necessidade da propriedade pública. E onde é que ela pode ser precisa? Pode ser precisa, como já a Cecília referiu, nos mercados de monopólios naturais. E aí temos que escolher, temos que balançar... São uma parte razoável daqueles que foram privatizados. Temos que balançar o facto de ser um monopólio natural e, portanto, estamos a conceder a um monopolista um poder que ele pode usá-lo mal com a capacidade de o regular. E, portanto, só podemos privatizar monopólios naturais se tivermos a certeza que o conseguimos regular. Senão, corremos sérios riscos dos serviços se degradarem. Quando privatizaram a REN, quando privatizaram a CTT... Quanto às privatizações que referiu, é preciso não esquecer que as privatizações que referiu surgiram num contexto muito específico. Surgiram num contexto de um programa que foi negociado pelo Partido Socialista, causado por uma bancarrota durante o governo do Partido Socialista. Desculpe fazer a correção. Pelo Partido Socialista, pelo CDS e pelo PSD, não, assinaram todos o mesmo Partido Socialista. Quem assinou, desculpe lá, quem assinou foi o Ministro Teixeira dos Santos. Sim. Se for ver a assinatura que lá está, é do Ministro Teixeira dos Santos. Portanto, não foi mais ninguém a não ser o Partido. Pode refazer a história, mas eu tenho boa memória. Aliás, quero que lhe mostre os documentos. Não, todos, eu tenho aqui os documentos. Todos vangloriaram pelos resultados. Eu posso mostrar os resultados. Eu tenho aqui os documentos. Eu posso mostrar os documentos têm a assinatura do Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e do Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos. Foram esses que assinaram os programas da Troika. Onde estavam essas nacionalizações? E, portanto, dizer ou questionar o resultado das nacionalizações que foram impostas pela situação de emergência financeira do país, essas privatizações, podemos todos nós questionar algumas delas. Por exemplo, na minha opinião pessoal, eu tenho muitas dúvidas sobre a privatização da IANA. Sobretudo a forma como foi feita, como um bloco. Eu percebo porque é que foi feita como um bloco, porque era a forma de maximizar as receitas. Mas do ponto de vista da eficiência dos serviços, teria sido muito mais razoável fazer a privatização independente dos vários aeroportos. Mariana Mortágua, não é possível cumprir as metas sem mais produção de energia solar? É uma pergunta parecida, aliás, com a pergunta que fiz há pouco ao CDS. Que possa permitir que os cidadãos sejam produtores e consumidores. É exatamente a mesma pergunta. É possível, e claro que pode comentar as restantes coisas que foram ditas sempre. É possível fazer isso sem renacionalizar a REN e a EDP Distribuição? E como pagam, a mesma pergunta que fiz ao PCP, todas, que são muitas, as renacionalizações que o Bloco de Esquerda propõe? Bom, isso é uma pergunta que responder em 2 minutos é quase impossível, portanto fica um bocadinho ingrato. É muito difícil promover um processo de transição energética que seja sério e consistente sem controlar a empresa que tem um monopólio do transporte e da gestão das redes elétricas em alta. E é por isso que esse monopólio nunca deveria ter sido privatizado.
Tal como é muito difícil fazê-lo quando temos uma empresa que tem quase o monopólio da distribuição da energia, ou, se não, em oligopólio, que é o caso da EDP. E, portanto, quando nós... A grande prova de privatizar empresas que são estratégicas e quase monopolistas é uma má ideia, é que quando queremos ter políticas públicas que ponham em causa os seus interesses, temos problemas em pô-las em prática. Quais são as alternativas? Uma é retirar poder e, portanto, promover alternativas de distribuição de energia através de câmaras municipais, cooperativas, enfim, promover formas descentralizadas que legalmente tenham esse apoio e tenham esse apoio financeiro, esse apoio legal. Do ponto de vista da gestão e do poder sobre as redes, o que nós entendemos é que tem que haver um processo de renacionalização e de controle estratégico destas empresas, a começar pela REN, que tem um centro de gestão que se chama o despacho da REN, Centro de Gestão das Operações, cuja renacionalização ou nacionalização, controle público, poderia ser feita por cerca de 50 Não quer que deixe responder à pergunta difícil, esquecendo a banca que já lá vamos, quanto é que acham que custam as renacionalizações que propõem? Não se pode fazer uma proposta que tem um enorme impacto orçamental sem saber o que é que isso quer dizer. Pode, porque se eu dissesse que sei quanto é que custa renacionalizar estas empresas, estava a mentir e estava a ser pouco séria na forma como apresenta a minha Então como é que a pode propor? Mas eu posso explicá-la. Em primeiro lugar, quero dizer que acho inacreditável que se fale sobre os regimes comunistas da propriedade pública e que a propriedade tem que ser sempre privada e depois privatiza empresas a regimes comunistas como o chinês e aos Estados chineses. Que nos Estados Unidos os Correios são do Estado. É a maior ideológica que existe. E nos Estados Unidos os Correios são do Estado. Mas continuemos sobre contradições. Nós temos um princípio que é assumido no programa do Bloco, que é há setores estratégicos e monopolistas e para os quais, ou sobre os quais o Estado tem que ter um controle, porque são os aeroportos do país, porque é a produção e distribuição de eletricidade, porque são os combustíveis, enfim, são estas empresas estruturais e é necessário ter o controle público destas empresas. Há duas que são prioritárias e que pela situação em que se encontram neste momento é possível avançar já com números e processos. Quais? CTT, porque há uma violação do contrato de concessão e isso favorece o processo de renacionalização, é possível fazê-la por cerca de 100 milhões de euros. REN, em que o despacho é nacionalizável por 50 milhões de euros. Portanto, não posso. Todas as restantes empresas têm que haver um processo de negociação caso a caso, empresa a empresa. Mas assumo que é caro. Assumo que é preciso investir, mas assumo também uma coisa. O Estado chinês recebeu em 6 anos 50% daquilo que investiu para a compra destas empresas. E, portanto, porquê que os lucros destas empresas têm que ficar sempre para o privado e não podem ficar para o Estado? João Matos Fernandes, para justificar a aposta num cluster de lítio, o secretário de Estado, João Galamba, defendeu que fazer toda a atividade extrativa em países terceiros que não têm regras ambientais e sociais que existem na Europa é uma forma de hipocrisia e irresponsabilidade ambiental, escreveu. O PS quer garantir o controle público destes recursos ou deixará as preocupações sociais e ambientais de que falou o secretário de Estado para os privados, como acontece com não muito bons resultados nas pedreiras e nos furos? O lítio é um metal absolutamente essencial para nós conseguirmos a transição energética. Mais ainda, a partir do momento em que queremos todos produzir a eletricidade a partir de fontes renováveis, que são sempre, por natureza, intermitentes, nós temos de ter capacidade para poder armazenar essa mesma eletricidade. E a tecnologia melhor que temos disponível, outras estão a surgir, nomeadamente através do hidrogénio, a tecnologia que temos melhor disponível é o lítio. Portugal é um país muito rico em lítio. E no estudo que foi encomendado, aliás, nem sei se por este governo, por nós não foi, o LNEG encontrou 12 áreas no país onde há, potencialmente, é preciso fazer a prospecção, uma grande concentração de lítio. Dessas 12 áreas, o Estado reservou-as para si e disse não há aqui garimpo. E por isso vamos ser nós quem vai promover, de facto, a exploração destas mesmas 12 áreas. Dessas 12, constatou-se que 3 delas estavam, como numa grande parte, em parques naturais ou áreas protegidas, portanto foram excluídas, e das restantes 9, uma delas, a Serra d'Arga, está com uma parcela significativa, 30% a 40% na Rede Natura 2000. E é isso mesmo que nós queremos, e portanto, essa parcela também foi excluída. E é isso mesmo que nós queremos fazer de facto um concurso, que não é um projeto de fomento mineiro. Não temos nenhum projeto de fomento mineiro para Portugal. Temos, de facto, um projeto de um cluster industrial a partir exatamente da possibilidade de termos aqui o recurso natural. Com controle público?
É porque este bloco é sobre isso, é como controle público. Vai ser o Estado a fazer a prospecção e a fazer a exploração? Não vai. Não tem qualquer know-how nessa matéria. Certo, mas vai ser o Estado, eu chamei controle público, exploração pública. E por isso, o controle no sentido de sermos nós, os próprios empreiteiros, não será o Estado o próprio empreiteiro. São os donos da obra ou não? Nem faz sentido que o faça, E por isso, sim, a ideia é fazer uma concessão destes mesmos espaços por concurso público absolutamente transparente, em que as regras ambientais serão muito apertadas, em que nenhuma exploração pode ser feita sem uma avaliação de impacto ambiental e em que nessa avaliação de impacto ambiental nos sentimos mesmo muito confortáveis, porque estamos tão confortáveis como nos furos, como se sentem nos furos que andam a ser discutidos pelas próprias populações, com as concessões que foram feitas, e nós já falámos aqui várias vezes das falhas. Os furos de que fala são dois. São ambos de gás. Nenhum está em exploração. Certo. Para ambos os casos está a ser feita uma avaliação de impacto ambiental. Esperemos o que é que diz essa mesma avaliação de impacto ambiental. Agora, uma coisa que eu sei é que nós não vamos ser neutros em 2030. Para sermos neutros em 2030, 100% das energias 100% da eletricidade teria que vir de energias renováveis, ou seja, tínhamos que quadruplicar a capacidade que temos. Não temos. Tínhamos que trocar 4 milhões de veículos e as famílias não têm dinheiro para isso. Todos os edifícios tinham que ser energeticamente neutros e, portanto, isso é impossível. E significa o quê? Que até 2040 vamos usar gás. E, obviamente, que se nós vamos usar gás, não temos que partir sempre do princípio que ele tem que ser importado. Passamos para o bloco seguinte, que vai ser sobre o sistema bancário e será o bloco de esquerda. Mariana Mortágua, 61% da banca nacional é dominada por acionistas estrangeiros, incluindo fundos de resolução. O Bloco de Esquerda quer recuperar o controle público da banca. Se percebi bem, e não nos vamos eu pelo menos não me vou concentrar muito em questões técnicas, aliás que não domino, isso passa por considerar que o dinheiro que os bancos ainda devem ao Estado, por via do fundo de resolução e os ativos por impostos diferidos, serão perdoados em troca de propriedade dos bancos. Fora destas contas ficaria o empréstimo do fundo perdido do BPN e do ANIF, mesmo assim seriam cerca de 8,4 mil milhões. O que seguiria depois disto? Uma intervenção da União Europeia e do BCE, teríamos os fundos de resolução e os acionistas à perna, as agências de notação a baixar a classificação da nossa dívida pública e os juros a aumentar. Para já, não há cá perdão nenhum. Neste momento o que existe é um perdão fiscal a estes eu peço desculpa que quando disse perdoar, pus umas aspas com os dedos, peço desculpa. A gente ouviu. Com ou sem aspas é uma expressão errada. Porque o que neste momento existe é um perdão a estes bancos, que é, por um lado, um esquema de benefícios fiscais que faz com que os bancos não paguem impostos ao longo dos próximos 20 anos. Impostos são IRC, e o que se propõe é que se transforme estes benefícios fiscais em propriedade e, portanto, não se está a perdoar, está-se a impedir que a banca use esses benefícios fiscais, porque esse é dinheiro do Estado. Em segundo lugar, o que se propõe é que a dívida que os bancos têm ao Fundo de Resolução e que foi reestruturada para ser paga ad eternum e que a inflação irá comer, seja transformada em propriedade. Porque se o Estado já pagou, então deve ser dono dos bancos que voltaram aos lucros e que, apesar de terem voltado aos lucros, não pagam impostos ou pagam muito poucos impostos e vão entrar nas mesmas lógicas de comportamento que depois acabam mais tarde ou mais cedo a levar a uma crise. E por isso entendemos que é preciso, agora e neste momento, encontrar mecanismos para ter um controle. E as reações a isso? Nós sabemos que as medidas... sim. As medidas têm efeitos, não é? Têm efeitos, têm reações. Os Estados não se limitam a tomar decisões. Depois acontecem coisas a seguir. Eu não vou defender um mau modelo para a banca apenas porque as regras idiotas da Comissão Europeia me mandam defender um mau modelo para a banca. Sim. A União Bancária é uma aberração que destruiu o sistema bancário português. As leis de resolução bancária não foram aplicadas a nenhum país a não ser Portugal. Nenhum país as aplicou. Portugal foi a cobaia das regras de resolução bancária, resolveu, neste caso, o BES com 3.900 milhões e já lá injetou mais 3.900 milhões. Esta foi a conta da resolução bancária em Portugal, com a destruição de um banco e milhares de lesados. Eu compreendo. Isso, a minha pergunta é, sabe que vai haver uma reação e que isso tem efeitos económicos para o país. Não pode ignorar mesmo que seja injusto. Eu tenho dificuldade em acreditar que... a não ser que alguém me diga que isto é a União Monetária, que uns países como a Alemanha ou como a Itália podem ter um tipo de intervenção na banca e outros países como Portugal não tenho dificuldade em acreditar nisso. Não tenham. Se alguém me defende este modelo,
por favor, assumam. Eu acho que todos os países têm que ter o mesmo direito e as mesmas regras. E, portanto, não vejo razões para Portugal ter regras diferentes. E acho que quem olhou para o que se passou nos últimos anos em Portugal e percebeu a forma como perdemos controle, da forma como se intervém nos bancos, em que nós pagamos e são outros a decidir, é preciso recuperar esse poder de decisão. Perante o envolvimento da Caixa na política de cartel, que levou a multas milionárias anunciadas muito recentemente e que podem todos comentar, se quiserem, nas vossas intervenções, que garantias tem de que o banco público se comportará de forma diferente do que um banco privado? O que os dados nos dizem exatamente o contrário, que até é dos piores a comportar-se desse ponto de vista. Neste momento não tenho nenhumas garantias. Também não tenho dados que me digam que é o pior a comportar-se. Não, neste caso, por acaso, até acho que foi o que levou a multa maior, tenho ideia. Não, pode ser por dimensão e não necessariamente por ser pior a comportar-se. A Caixa é o maior banco. Percebeu o sentido da minha pergunta? Mais uma vez, acho que temos que ser precisos. Sim. A Caixa tem um comportamento que é mimético face aos restantes bancos privados do sistema, não é o pior, nem nas comissões que estabelece, nem nos comportamentos que tem, e acho que ajudar à ideia de que é o pior não defende o banco público. Vamos assumir que se comporta com a mesma lógica. A Caixa Geral de Depósitos é gerida como se fosse um banco privado. Contrata gestores como se fosse um banco privado e esteve envolvida nos mesmos negócios, nas mesmas portas giratórias, nos mesmos jogos de poder que os bancos privados em Portugal estiveram. De onde concluímos que o controle público não resolve o problema. Não chega. De onde concluímos que o controle público por si só não chega. Tem uma vantagem. É o único banco que onde ainda temos algum controle se o quisermos ter e que ainda é propriedade pública e nacional. A grande vantagem do banco público é que no dia em que houver um governo que tenha a coragem de ter uma política determinada para a banca e uma estratégia para a banca pública, terá um instrumento para aplicar. Ao contrário dos bancos privados, onde ninguém poderá meter a mão, porque pertencem a fundos especulativos e a americanos, espanhóis, chineses, seja de onde for. E, portanto, a Caixa tem essa vantagem. Ela ainda é um instrumento de intervenção pública. Que os governos decidam abdicar de a utilizar é uma escolha de cada governo. O Partido Socialista já o disse. Não quer escolher grandes orientações estratégicas para a Caixa Geral de Depósitos. Tivemos uma comissão de inquérito e vimos isso in loco. E que conclusão é que tirou deste caso das multas milionárias sobre a banca portuguesa? Exatamente a conclusão que já disse, que a banca andou em roda livre ao longo destes anos, que a regulação bancária não funcionou e que não houve nenhuma orientação estratégica para o papel da banca. Porque o facto de o Estado não querer saber da banca e achar que a banca pode funcionar livremente, isto é um tipo de política económica. Se eu abdico de intervir, eu estou a ter uma política económica. E esta política económica faz com que os bancos se sintam livres para se cartelizarem na concessão de crédito, para se focarem no setor imobiliário e na construção e em setores com grandes rendas ou obras públicas, PPPs, e muito pouco nos setores produtivos, e é por isso que defendemos que não basta, e sempre fomos muito claros nisto, a propriedade pública não é garantia de boa gestão. O que garante a boa gestão é a transparência e objetivos claros definidos democraticamente. É isso que defendemos para a Caixa e é isso que defendemos para o controle público sobre os restantes bancos. João Matos Fernandes, no seu programa o PS fala da importância do nosso setor financeiro, cito, ser competitivo no quadro europeu. O que é o nosso setor financeiro quando 61% da banca pertence a estrangeiros e a fundos de resolução? Este governo não contribuiu com a venda do Banif e do novo banco para não existir isso de nosso sistema financeiro? O nosso sistema financeiro é o sistema que está em Portugal e que empresta dinheiro às empresas portuguesas e às famílias portuguesas. E, de facto, este governo orgulha-se de, no dia de hoje, ter, e não é o governo, é o país, ter um sistema financeiro muitíssimo mais estável do que tínhamos daquele quando encontramos, absolutamente transparente e sem esqueletos no armário, porque verdadeiramente aquilo que este governo consegue garantir isso? Vindo do anterior governo, foram, de facto, muitos esqueletos no armário. E esses, de facto, estão resolvidos e estão resolvidos com uma perspectiva diferente e uma perspectiva de futuro muito diferente daquilo que de facto foi o passado das instituições financeiras. Portugal orgulha-se de ter sido o primeiro país que concretizou um acordo para o financiamento sustentável, em que a banca que opera em Portugal, se quiser não lhe chamo portuguesa, para ser mais rigoroso, a banca que opera em Portugal se comprometeu em transformar aquilo que são os portfólios de empréstimos que têm, essencialmente castanhos e cinzentos, e obviamente estou a falar do ponto de vista ambiental, em portfólios verdes. E está no programa do Partido Socialista, longe de ser um pormenor, o facto do Banco de Investimento, que foi criado e que tem tido sempre muitas incitações desde a sua criação sob o seu verdadeiro desígnio de ser um banco verde
em Portugal que concentre e canalize um conjunto de apoios financeiros, nomeadamente vindos do BEI, para alavancar o enorme esforço que as famílias e as empresas têm que fazer para que Portugal seja neutro em emissões carbónicas. Bruno Dias, a CDU defende a revogação da União Bancária. Se esta proposta não for meramente proclamatória, como é que isso se faz exatamente? O PCP defende que seja negociada a saída da União Bancária. Nós temos um problema que está a montante destas discussões que fazemos, do ponto de vista da imposição até de condicionalidades políticas no que diz respeito ao financiamento do país e da economia, e isso é simplesmente inaceitável. Ou seja, nós enquanto país temos que negociar, nomeadamente ao nível da União Europeia e desses credores, que opções políticas é que vamos ter para que haja financiamento. Ora bem, falou-se ainda agora da Caixa Geral de Depósitos e eu leio. A Caixa deve constituir-se como um instrumento fundamental do Estado para uma política económica e financeira ao serviço do povo e do país. Contudo, PS, PST e CDS optaram pela utilização da Caixa Geral de Depósitos como um fundo para os negócios dos grandes grupos económicos e quase totalmente alinhado com a estratégia da banca privada. Foi isto que aconteceu e é esta denúncia que nós fazemos. Pode-se falar de regulação, da supervisão ou até da superstição. O problema é o mandato e a estratégia que se aplica nas empresas, seja na Caixa, seja no CTT, seja na ANA, se públicos voltassem a ser. A gestão pública é condição necessária, mas não suficiente. Nós temos dito muitas vezes, a banca ou será pública ou não será nacional. Aí está a vida a demonstrá-lo. Se nós já pagámos aqueles bancos, então que ficássemos com eles, que tivéssemos ficado com eles. Nós não podemos continuar nesta subserviência face às grandes potências da Europa e da União Europeia, nomeadamente, e aos abutres da especulação financeira. Não podemos continuar a ter um Banco de Portugal como se fosse uma delegação do BCE em Lisboa, e temos que ter a banca verdadeiramente ao serviço do país e da economia nacional, coisa que nós não temos neste momento. E quando fala em negociações, significa negociar com a União Europeia uma alteração da União Bancária? É uma proposta para o conjunto da Europa? Qual é? Aquilo que nós temos hoje em dia é uma posição de subserviência do Estado português através dos sucessivos governos relativamente a essas imposições de tipo neocolonial que estão a ser colocadas a partir de Bruxelas e de Frankfurt, nomeadamente, relativamente a essa política. Nós dizemos que isto tem que acabar e tem que haver uma atitude política diferente e uma orientação política diferente que defenda o interesse nacional e não que o coloque ao serviço destes abutres que têm vindo a sobrevoar e a depredar a nossa economia. Álvaro Almeida, depois do BPN, BES e BANIF é possível restabelecer a credibilidade do setor bancário depois do Estado abdicar dos seus direitos de gestão em bancos intervencionados devido a pressões da União Europeia. Como é que é possível confiar que a União Bancária vai proteger os cidadãos da instabilidade do sistema financeiro? Em 1992, um conjunto de países decidiram embarcar numa experiência que chamaram União Económica e Monetária. E essa União Económica e Monetária tinha várias vertentes. Uma das vertentes era uma moeda comum a todos os países. E esses países têm hoje até mais do que os originais, têm uma moeda comum que é o euro. Para haver uma moeda única, tem que haver uma política monetária única e deve haver um sistema financeiro único. É a única forma de manter a coerência do sistema. E, portanto, se nós queremos ter, e o PSD quer, o euro, e que Portugal seja um membro integrante do euro, porque isso permite-nos ter um sistema financeiro com condições mais favoráveis para o financiamento da economia, também devemos ter uma união bancária. Aliás, as propostas do PSD é no sentido de aprofundar a união bancária, completar a união bancária naquelas vertentes que ainda não estão totalmente alcançadas, e no final da união bancária, com certeza que não vamos ter os bancos portugueses e os bancos alemães. Aliás, quando nós atingirmos a união bancária, há bancos europeus, ponto. Ou há bancos alemães, ponto. Não, há bancos europeus, ponto. E espanhóis? Não, há bancos europeus, ponto. Isso é que é a união bancária. E enquanto houver distinção... um bocadinho ingênua sobre a própria União Europeia. Porque a experiência não é que há bancos europeus. Moeda única. O Santander não é um banco europeu, é um banco espanhol. Uma moeda única é ingênuo. Não, portanto, é isso. Eu fiz sobre isto. Nós não podemos ter as duas coisas. É um princípio. Eu recitei em 1992, porque em 1992 foi feito um estudo onde estavam as condições para a moeda única. E está lá isso. Para haver uma moeda única é preciso um sistema financeiro único. O sistema financeiro único é que não haja distinção entre bancos portugueses, espanhóis e alemães. Que
uma empresa portuguesa consiga financiar-se nas mesmas condições de uma empresa alemã. Acho que esta pergunta é absolutamente sincera. Você acha que as empresas portuguesas têm tanta facilidade a ter crédito do Santander como uma empresa espanhola? Porque neste momento ainda não está completada a União Bancária, foi o que eu disse. E, portanto, aquilo que o PSD defende é exatamente que se dê os passos necessários para que se complete a União Bancária. E isso é o financiamento comum do Fundo de Intervenção e o Fundo Europeu de Seguro de Depósito. Com esses dois elementos, temos uma União Bancária. Quando tivermos uma União Bancária, certamente não vai haver sistema bancário português, pois não. Como também não há sistema bancário espanhol, nem alemão, nem francês. Não que não há. Há um sistema... Eu sei que o Partido Comunista não acredita no euro, mas essa é a diferença entre o Partido Comunista e o PSD. O PSD acredita. E o PSD sabe... Estamos a falar do que é uma questão de fé, portanto. Mas a realidade, uma questão de fé. Não é uma questão de fé, é uma questão objetiva. Há de correr bem. É a convicção que nos está a transmitir. Desculpe, o que eu lhe estou a dizer é que não podemos ter uma moeda única e isso facilmente... Não sei se é economista, eu sou economista, eu sei... Os economistas estudaram isso há 20 anos, há 30 anos que andam a estudar isso. E todos dizem que para haver estabilidade financeira... Como economista quero rejeitar este argumento da autoridade. Não. Vai rejeitar o quê? Que para haver estabilidade financeira uma moeda única tem que haver um sistema financeiro único? É isso que vai rejeitar? É essa a afirmação que vai rejeitar? Não é essa a afirmação, pois não? E, portanto, como não vai rejeitar essa afirmação certamente... Nem está preciso tanta agressividade. Como não vai rejeitar essa afirmação certamente... Quero dizer, todos os economistas Deixe-me concordaram com as mesmas opiniões, nem a mesma teoria. Pode não concordar com a moeda única. Pode não concordar com a moeda única. Não vale a pena falar sem microfone. Pode não concordar com a moeda única. Isso, obviamente, que há várias opiniões. Agora, aquilo que eu estou a afirmar é que, objetivamente, para haver uma moeda única estável, tem que haver um sistema financeiro único. Para haver um sistema financeiro único, tem que haver uma união bancária. E por isso é que, nas reformas da União Europeia, depois da crise do euro, está em primeiro lugar alcançar a união bancária. Está definidos os passos, vamos dar os passos nessa direção, e o que o PSD defende é que esses passos se acelerem, para que, rapidamente, se dê ao sistema financeiro europeu a consistência que ele precisa para ter uma moeda única. Cecília Meirelles, para o CDS, todo o problema do setor financeiro, corrija-me se estou a simplificar, todo o problema do setor financeiro resume-se às falhas de supervisão. O tipo de instrumentos que o próprio sistema cria, como os swaps, usados por ministros do governo que apoiou, não geram instabilidade. Um governo que abdicou dos seus direitos de gestão em bancos, volto a falar disto, intervencionados, não teve responsabilidades. Bom, não, é uma simplificação. Nem todos os problemas se resumem à supervisão. Muitos dos problemas têm a ver com falhas de supervisão. E os swaps, eu gostava de corrigir, os swaps foram sobretudo uma realidade que causou problemas durante um governo que o meu partido integrou, sim, mas que foram feitos sobretudo no governo anterior. Portanto, eu disse isto, fiz a pergunta assim, com certeza. A responsabilidade, não, mas é que eu fiz parte do governo que foi lá resolver o problema dos swaps, não fiz parte do governo que criou o problema dos swaps. Vamos lá distinguir e não nos baralharmos quanto a isso. Estava a pensar na ministra Maria Luísa Albuquerque, como nós sabemos, usou os ministra swaps. Usou enquanto estava na REFER e os swaps dela não deram prejuízo ao Estado. Já os de muitos outros ministros socialistas, enfim, ainda os andamos a pagar. Pronto. Mas eu não queria ir para o passado e para esta picardia de governos. Vamos lá. O que é que eu acho que... quais são os problemas que eu acho que existem na banca, para além daqueles que finalmente a Autoridade da Concorrência aparentemente detectou num processo que se arrastou ao longo de anos. E, portanto, eu que muitas vezes critico o Banco de Portugal, nesta matéria a Autoridade da Concorrência também não foi propriamente célere ou eficaz na maneira como detectou os problemas. Mas indo aqui ao cerne, porque eu discordo de quase tudo, de muitas coisas aqui que foram ditas, porque sim, eu vejo com tristeza que o único banco realmente nacional português que nós temos hoje em dia é a Caixa Geral de Depósitos. E digo com à vontade porque eu não defendi a privatização da Caixa Geral de Depósitos, mas também não acho que ela funcione de forma diferente de nenhum outro banco privado. A diferença é que eu vejo de facto com tristeza, eu acho que sim que é importante existirem bancos portugueses, só que a única maneira que eu conheço de existirem bancos portugueses é haver investimento privado português. É haver portugueses com dinheiro para investir em bancos. E eu acho com toda a franqueza que fazer nacionalizações, seja de bancos, seja de outras coisas, é a pior forma de nós conseguirmos ter esse investimento privado de que precisamos. E, portanto, discordo, nos casos discordo do diagnóstico e noutros casos discordo da solução. Eu gostava só para finalizar
finalizar, dizer aqui uma coisa. Eu não conheço, nós podemos discordar da entrada do país na moeda única, ou até se pode defender a saída de Portugal da moeda única. Eu ficar na moeda única e no euro sem união bancária é que eu acho que é pior a emenda que o soneto. Eu não consigo perceber qual é a construção que leva a estas duas coisas. Mas não ficou com a ideia que a CDU defende isso, pois não? Não, eu fiquei com a ideia de que se a CDU defende a saída da União Bancária, fiquei com a ideia que também defende a saída da moeda única, que é a única coisa coerente. Que são as duas insustentáveis para o país, são as duas negativas para o país. Coerente. Mas dizemos com todas as letras. Eu estou disponível para fazer esse debate, discutindo depois as consequências de tudo isso. Sim, agora, são as duas um desastre, não é só uma. Sem consequências é completamente impossível. Passamos agora para um novo bloco sobre o sistema fiscal, e será com o PSD. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Álvaro Almeida, o PSD regressa à carga com a reforma do IRC, quer baixar a nova taxa nominal e alargar a taxa reduzida de 15 para 100 mil euros de lucro, e a isto junta incentivos a empresas no interior, créditos fiscais ao investimento, incentivos à inovação tecnológica, à fusão das PMEs, a atividades no mar e a investimento estrangeiro. Vai haver nova transferência de fardo fiscal para os trabalhadores para poder fazer esta reforma? Não. Vai haver uma redução da carga fiscal para todos os portugueses. De impostos ou da carga fiscal? Porque são coisas diferentes. Da carga fiscal, ou seja, a percentagem dos impostos, o peso dos impostos no rendimento. Isso é que é carga fiscal. E, portanto, essa carga fiscal vai baixar. E vai baixar cerca de 1,5% se o PSD for governo. O PSD, contrariamente a outros partidos, acha que a melhor forma de termos um Estado Social forte é termos uma economia forte que financia esse Estado Social. E, portanto, o PSD acha que a prioridade da política económica deve ser conseguir um crescimento maior. Ora, só há crescimento se houver empresas fortes. Só há crescimento sustentável se for um crescimento assente nas exportações e no investimento privado. E a única forma de o conseguir é criar condições para que as empresas sejam mais competitivas e sejam capazes de criar empregos de qualidade com salários mais altos. Ora, para isso é preciso mudar uma série de coisas, mudar, por exemplo, os custos de contexto, e é preciso mudar a fiscalidade das empresas. Ao baixarmos a fiscalidade das empresas, vamos perder rendimento, certo? O Estado vai perder receitas. Ao baixarmos a fiscalidade das empresas, vamos aumentar a sua competitividade e vamos incentivar o investimento e as exportações. Quanto à questão das receitas, e só agora uma nota antes de mudar para a questão das receitas. O PSD propõe uma descida do IRC, mas também propõe descidas do IRS e descida do IVA de eletricidade. Ou seja, propõe reduções da carga fiscal para as empresas, para os privados, para as famílias. Não é só para as empresas, é para tudo. Mas, e mais investimento na saúde. O dinheiro tem que vir de algum lado. Vem, é muito simples, vem do crescimento económico, porque as medidas que eu acabei de enunciar, e outras que estão no programa, não vale a pena estar aqui a citá-las todas, vão tornar as empresas portuguesas mais competitivas, vão exportar mais, vai-se investir mais e, portanto, vai-se crescer mais. E esse crescimento adicional vai permitir gerar cerca de 15 mil milhões de euros de receitas no quadro macroeconómico do PSD, é esse o número, 15 mil milhões de euros de receitas em 2023 face a 2019, dos quais nós propomos usar 7,7 mil milhões para baixar impostos, cerca de 3,6 mil milhões para aumentar o investimento público e o restante para financiar aumentos da despesa corrente e, portanto, do Estado Social. Mas só se consegue isso com crescimento e, portanto, a prioridade tem que ser o crescimento. Primeiro temos que crescer e depois, então, pensamos nas outras questões. Deixe-me, então, fazer uma pergunta. Querem usar a fiscalidade verde para estimular a economia circular e a neutralidade carbónica, mas tropeçam nos inúmeros incentivos fiscais que criam. 2 exemplos. A Repsol Polímeros é o 9º maior exportador, contribui com cerca de 1.000 postos de trabalho e receberá os benefícios fiscais dentro de vários daqui, que vocês referem aqui, mas trabalha com uma indústria de polímeros e de plástico que o PSD pretende desincentivar. Com a Petrogal acontece exatamente o mesmo e é o maior exportador e importador já agora. A ideia de que tudo o que é bom para as empresas é bom para o país, estou a citar o programa do PSD, não vos leva a uma política fiscal errática, incentivando tudo e o seu contrário. Política fiscal errática era se nós andássemos a mudar
continuamente a fiscalidade, que é exatamente o contrário do que nós propomos. Nós propomos, no caso do IRC, é retomar algo que tinha sido assinado pelo Partido Socialista, um acordo para a baixa do IRC. Mas eu dei um exemplo aqui concreto contraditório, de apoiar empresas que querem desincentivar. Não é contraditório. Desculpe lá, não é contraditório. Não diga que é, porque não é. Não é contraditório, porque aquilo que eu disse foi, é preciso incentivar as exportações. Mas eu não estou a... E depois citou 2 casos de empresas exportadoras que são... Não estou a falar do que disse, estou a falar do que está no programa. Eu sei. E no programa do PSD... 2 casos não estou a pegar empresas... em 2... Um é o primeiro, outro é o 9º exportador. Não peguei 2 casos tirados... São 2 casos. São os 10 principais exportadores. Não são os 10, são 2. São 2 dos 10 principais exportadores que produzem produtos que vocês, no vosso programa, querem desincentivar e que apoiam fiscalmente, olhando para... O que eu estou a dizer é que a ideia de que... A minha pergunta é, a ideia de que tudo o que é bom para as empresas é bom para o país, choca com um problema, é que as empresas não fazem todas a mesma coisa. Para começar, é preciso distinguir 2 coisas. Uma coisa é nós alterarmos os hábitos de consumo através da fiscalidade, que é isso que nós propomos. E, portanto, se alterarmos os hábitos de consumo, vamos tributar a utilização dos plásticos, por exemplo. Quando nós falamos da tributação dos plásticos, não é tributar a produção de plásticos, é tributar o consumo de plásticos. E, portanto, não há nenhuma contradição entre termos uma empresa produtora de plásticos que venda para o exterior e dizermos em Portugal nós não queremos consumo de plásticos. Não há nenhuma contradição, pelo contrário. Não há nenhuma contradição. O planeta é o mesmo, é indiferente se vende para outro país, não é? O planeta é o mesmo, mas Portugal tem responsabilidades. Certamente, e Portugal, como já o PSD, defende que Portugal não só cumpra as metas que estão acordadas no seio da União Europeia, até seja um pouco mais ambicioso e vá um pouco além das metas. Mas nós não somos nós que vamos mudar o mundo. E, portanto, não é por proibirmos ou penalizarmos uma empresa produtora de plásticos que o mundo vai ficar salvo dos plásticos. Essa noção de que nós temos que penalizar a produção em vez de penalizar o consumo, é altamente errada, na minha opinião. Nós temos é que penalizar o consumo. E vamos tributar o consumo desse, no caso dos plásticos, é o que está aí citado, mas não só, tudo aquilo que seja ambientalmente nocivo. A produção não. Mas é que, repare, o que importa é que o ambiente, naquilo que nos diz respeito, seja salvaguardado. E o que nos diz respeito é a utilização. Não é a produção. A produção é um problema do mundo. Nós ou taxamos as matérias-primas ou não conseguimos aquilo que queremos. Mas podemos taxar as matérias-primas, mas para taxar as matérias-primas tem que ser a nível mundial. Porque senão o que nós estamos a fazer é desviar a produção para outros países. Tem que haver, obviamente, um movimento que não tem que ser só nacional. Não tem que ser só nacional. Claro. Concordo em absoluto. Mas isso não quer dizer que nós achemos normal que, por exemplo, 40% da receita fiscal venha do trabalho e 0,06% venha das matérias-primas. Excluímos. Mas não é essa a questão. E esses são os números. Eu tenho que passar. Mas a questão das matérias-primas tem a ver com nós estarmos inseridos num ambiente comunitário, em que essas questões têm que ser decididas a nível comunitário, não pode ser Portugal isoladamente tomar essas decisões. O CDS propõe a redução do IRC em 17% já para o ano e 12,5% daqui a 6 anos. Há alguma evidência empírica, isto liga-se aliás com o debate que estamos a ter, que estas reduções do IRC tenham efeito real na economia e quem pagará a receita que se perde? Bom, há alguma evidência empírica, basta olharmos à nossa volta e percebemos que Portugal não é o centro do mundo e perceber como é que funcionam economias mais dinâmicas e mais competitivas que as nossas e como é que tributam as empresas. Eu acho que... Algumas que até não tributam. Há algumas que até não tributam, poucas, mas nós não estamos a propor fazer de Portugal um offshore. Agora sim, estamos a propor fazer de Portugal um dos países mais competitivos na Europa, porque se nós queremos melhores salários e pessoas a viverem melhor, eu sugiro que olhemos para os países que praticam melhores salários que nós, em que as pessoas vivem melhor do que vivem em Portugal e que imitemos os bons exemplos. Bom, agora, gostava de explicar, há aqui algumas coisas que convém explicar. O IRC, nós não estamos a propor inventar a pólvora. O IRC, já houve um acordo de regime para a descida do IRC e eu gostava de lembrar que quando o IRC começou a descer não houve uma perda de receita, porque ao contrário do que se diz, o dinamismo que foi induzido compensou a diminuição da taxa. E isso acontece e é aquilo que é expectável que aconteça, é que ou no próprio ano ou em anos subsequentes se consiga compensar esta descida da taxa. O que é
preciso para esta reforma funcionar? É que as empresas possam contar que ela vai ser cumprida até ao fim. Isso em Portugal é difícil, atendendo a que já foi rasgado um acordo nesta matéria, quer dizer, pode ter havido empresas que vieram para Portugal a achar que ia ser cumprido um acordo que tinha sido feito por 3 partidos e, na realidade, ele foi rasgado basicamente no ano a seguir. Agora, se as empresas puderem esperar, se houver estabilidade fiscal, sim, isto pode induzir um aumento grande do investimento e eu não conheço nenhum país que tenha crescido aumentar impostos sobre empresas como o principal da sua política fiscal. E só por último, gostava de lembrar que o grosso na divisão do peso da receita dos impostos, o grosso da receita dos impostos atualmente vem de impostos indiretos e impostos sobre consumo. Já agora uma pergunta que é uma curiosidade. O CDS quer bonificar a redução do consumo de energia e água com descontos de acesso a bens de património cultural e do Estado. Acha que o desconto no Museu dos Jerónimos ajuda ao consumo mais racional da água? Acho que é uma medida simbólica que sim, pode ajudar. Simbólica, acha? Mariana Mortágua, o Bloco de Esquerda quer reduzir o IVA da eletricidade e do gás para 6%. A medida beneficiará a todos, independentemente do extrato socioeconómico e contraria a necessidade de redução de consumo. Tendo em conta que 40% da população vive sem isolamento térmico adequado, não faria mais sentido alargar a progressividade da tarifa social de energia? Nós temos ambas as medidas. Por um lado, medidas de progressividade da tarifa social de energia, com consumos mínimos nos meses de inverno. Por outro lado, a descida do IVA da eletricidade e do gás, porque estamos a falar de um bem essencial num país em que a pobreza energética é muito grande. Nós não podemos dizer que queremos fazer política fiscal para a classe média e achar que um dos serviços mais importantes e que mais pesa no orçamento da classe média pode continuar a pagar um IVA que é igual a um produto de luxo. Mas esta medida é cega, não é? Portanto, tem o IVA. Esta medida pode ser combatida, a eficiência energética tem que se conseguir com medidas direcionadas à eficiência energética. Isto leva-nos a uma outra questão, que foi aqui dita, que é esta ideia de que nós fazemos a transição energética penalizando as pessoas, taxando mais os bens e os serviços que são utilizados pelas pessoas que trabalham, recebem o seu salário, e nunca alterando a produção e a distribuição. Esta é uma ideia errada, porque é uma ideia que aumenta clivagens sociais e que transporta para o consumidor, ou se quisermos, o trabalhador, todo o peso de uma transição energética que tem que ser feita também na sua origem, que é na forma como as coisas são produzidas, na forma como as coisas são distribuídas. É aí que é necessário ter regras diferentes e, portanto, não podemos compatibilizar um programa ambicioso de transição energética com um programa ambicioso um programa ambicioso de transição energética pode ser também um programa ambicioso de investimento no país e de combate à estagnação económica. O investimento privado não se decreta o investimento privado e, portanto, é preciso haver... Mas não teme que esta redução tenha efeitos, não nas famílias evidentemente mais pobres, mas nas outras, um efeito de aumento do consumo de eletricidade, que é exatamente o que se quer combater? Não acho que este seja, não acho que seja penalizando o orçamento das famílias. Os impostos têm efeitos no consumo, não é? Claro que têm, mas não a este nível. Ou seja, nós temos dois problemas. Em primeiro lugar, não é possível fazer um IVA progressivo. Isso não existe. Por isso mesmo é que eu falei do IVA progressivo, portanto, não existe. A tarifa social neste momento fazer uma tarifa social progressiva. A tarifa social neste momento é apenas para as famílias mais pobres. E nós não estamos apenas a fazer política para as famílias mais pobres. Por isso mesmo é que eu falei de progressivo, ou seja, ter uma tarifa social que se alargue em valores diferentes para famílias de classe média, não permitindo... Não acho que seja essa a forma de conseguir aumentar a eficiência energética. E acho que a eletricidade é demasiado importante e pesa demasiado no orçamento da larga maioria das pessoas que vivem em Portugal, que são trabalhadores pobres ou que vivem na classe média perto da pobreza. Portanto, a ideia é que nós temos que fazer política para a camada de cima da tabela de IRS, que são muito poucas pessoas, é uma ideia errada. Há políticas que têm que ser universais para todas as pessoas. E depois há políticas direcionadas como aquelas de eficiência energética. Se me permite, hiper rápido, eu só queria sublinhar este momento histórico em que eu estou totalmente de acordo com Mariana Mortágua. Porque, de facto, a redução do IVA da eletricidade, a eletricidade de consumo doméstico é um bem de uma elasticidade de preço extremamente reduzida e, portanto,
portanto o impacto no consumo vai ser marginal, o impacto no rendimento é enorme. Bruno Dias, não preciso fazer a pergunta, porque a medida que o PCP propõe é a mesma, a pergunta é a mesma. Aliás, no mesmo dia ou no dia seguinte, já não me lembro, em que o PSD afirmou precisamente esta posição de que é favorável à diminuição da taxa de IVA para a eletricidade, no Parlamento inviabilizaram essa diminuição do IVA para a eletricidade na votação da proposta de lei na sessão plenária, em que o PS votou contra e o PSD e o CDS se abstiveram, e portanto aquilo que o PSD defende inviabilizou mesmo no final da sessão legislativa. Foi uma pena, mas isto é como diz o outro, é tudo boa gente, o meu guarda-chuva é que desapareceu. Nós defendemos, continuamos a defender, nós continuamos a defender, não, por acaso apareceu mesmo no vosso governo, foi o vosso governo que aumentou a taxa de IVA, foi mesmo no vosso governo que o guarda-chuva desapareceu, e ele não apareceu ainda. Nós continuamos a defender que a redução dessa taxa de IVA seja implementada. Aliás, nós apresentamos medidas do ponto de vista da política fiscal que apresentam para a receita do Estado um reforço com mais capacidade para investir, ao mesmo tempo que alivia nas populações e nas micro, pequenas e médias empresas uma parte importante da carga fiscal. Porque, por exemplo, mesmo no IRC, quando falamos de impostos e quando falamos de IRC, podemos estar a falar das micro, pequenas e médias empresas com lucros inferiores a 15 mil euros, ou podemos estar a falar de grandes empresas com lucros acima de 3 milhões de euros. Ora, no primeiro caso, o PCP propõe uma tributação à taxa de 12,5% para esses lucros, e no caso das empresas com mais de 3 milhões de euros, o PCP propõe uma medida de sobretaxa, porque de facto não estamos a falar da mesma coisa. E a política fiscal não pode continuar a ser direcionada desta forma para os consumos, como se se resolvesse alguma coisa de essencial, passando ao lado, que é esse o objetivo na verdade, com essa opção de taxar de forma justa os rendimentos, e englobando os rendimentos que são taxados. E desse ponto de vista, desde logo até no caso do IRS, nós defendemos que a injustiça que hoje está a ser feita com uma miríade de rendimentos que são completamente, digamos, beneficiados com a atual política fiscal e com a atual legislação, que haja desde logo uma medida de elementar justiça, que é o englobamento desses rendimentos para que a taxação seja justa e que se trate de forma diferente aquilo que é diferente. Muito obrigado. João Matos Fernandes, o PS propõe uma espécie de visto green para quem invista na floresta. A experiência dos vistos gold, vendendo o direito de residência, não nos ensinou que isso não é uma forma transparente e politicamente aceitável de atrair investimento? Nós só conseguiremos ser neutros em carbono se fizermos subir a nossa capacidade de sumidouro e sumidouro de gases carbónicos. Em Portugal só temos uma base estável para o fazer, que é exatamente na floresta e também, enfim, com as pastagens biodiversas. E para isso nós temos que mudar a nossa paisagem. Temos mesmo que mudar a nossa paisagem. E mudar a nossa paisagem implica um investimento muito expressivo e encontrarmos formas de rendimentos de longo prazo, e são rendimentos de longo prazo, cativar os investimentos que estejam em Portugal ou fora dele, disponíveis a de facto poderem ter rendimentos a 40, 50 anos, contribuindo para mudar a nossa paisagem, fazem no mesmo, são mesmo relevantes que venham a ser feitos. Mas eu não queria passar ao lado. Mas antes de não deixar passar ao lado, não me respondeu à questão do visto gold e do visto green. A experiência que se tem do visto gold não faz ser cética em relação à utilização da venda do direito, que é disso que se trata, venda do direito de residência em Portugal. Sobretudo aquilo que nós citamos é de atrair, de facto, investimento para o setor florestal. Eu percebo o objetivo. Eu estava a falar das consequências que nós conhecemos do visto gold. E essa é, de facto, uma forma de o podermos fazer, sendo que outras leis já estão em prática, como seja a remuneração direta dos serviços de ecossistemas, que já começamos a fazer, que nunca ninguém antes de nós o tinha feito e que são mesmo a melhor forma de valorizar o capital natural. Mas eu não queria fugir à questão... Mas fugiu. Esta pergunta fugiu. Eu queria fugir à questão que foi colocada antes desta e que tem a ver, de facto, com o preço e o preço ser a forma mais evidente de regular o consumo de recursos. Eu ainda hoje não entendo como é que, por exemplo, o Bloco de Esquerda, que diz querer a neutralidade carbónica em 2030, quis baixar o ISP do combustível, do gasóleo e da gasolina durante esta legislatura com o CDS. Quis, mas depois acabou a votar contra. A garantia de que só lá, talvez em 2030, existe a neutralidade carbónica. Talvez tivessem, é inaceitável. Talvez tivessem colocado o comboio em Beja
diferentes como esta. É inaceitável que poderíamos se depois falar sobre diferentes isso. como esta. E por isso, há uma coisa que eu não tenho dúvidas, é que é fundamental acabar com os subsídios perversos que existem, e já agora a direita também votou contra essa proposta que foi nossa, acabar com os incentivos perversos que existem na produção de eletricidade, por exemplo, a partir do carvão. Pagavam zero de ISP, foi com este governo que passaram a pagar e a direita foi contra, e temos mesmo que fazer o caminho de perceber que o preço é, obviamente, uma forma de regular o consumo. O que é que Bruno Dias que hiper rápido? Eu não percebi como é que está demonstrado que as pessoas gastam menos combustível se o ISP for mais alto, tal como está demonstrado que, por exemplo, a taxa sobre o açúcar não diminui os consumos de bebidas açucaradas. Mas o PCP e, portanto, votou contra o fim e a eliminação da nós apresentámos e foi aprovado. Nós apresentámos e foi aprovado na Assembleia com o vosso voto, votaram connosco, no sentido do Governo baixar a taxa do ISP. E tivemos lá, isso. O projeto de lei que vocês aprovaram é que era uma aberração e não foi. Os projetos de resolução para fazer uns números, não é? Vamos mudar. Mas já só a questão da floresta e do sumidor de carbono, isto não é contraditório com aquilo que está a acontecer agora, que está-se a comprar floresta para desmatar e colocar lá centrais fotovoltaicas? A 1.000 euros por hectare. Não está a comprar floresta nenhuma para desmatar e colocar centrais fotovoltaicas. De todo. Aliás, qualquer projeto tem que ter, obviamente, a avaliação ambiental que é necessária. Agora, há uma coisa que eu lhe digo. As centrais fotovoltaicas não vão ficar no éter. Vão mesmo ficar no chão. E se há coisa que Portugal tem, infelizmente, são solos muito pobres e muito degradados, nomeadamente, olha, no norte do Algarve e no sul do Alentejo, onde essas centrais fotovoltaicas podem ser colocadas. Mas, olha, Carmo Dias, vá a Castelo de Vide ver uma belíssima central fotovoltaica. Eu falei mesmo de floresta em Braga. Eu estava a falar de floresta em Braga. Num terreno que foi arrendado a um agricultor, onde pastam alegremente as ovelhas no meio dos cabos e no meio dos painéis, não ponha cabras, como sabe, as cabras até os cabos. Floresta em Braga é outra coisa. Passemos para o bloco seguinte. Agora falaremos de transporte. Este era o bloco que seria iniciado pelo PAN, onde falaríamos da sua proposta para a eletrificação de veículos ligeiros e passageiros e a sua execuibilidade, quando o PAN é contra a exploração de lítio, a expansão do gasoduto de Sines e a exploração dos hidrocarbonatos em Portugal. Não estando presente, passamos diretamente para as respostas de 2 minutos. Mariana Mortágua, o Bloco de Esquerda é contra o uso de fundos comunitários para a renovação da frota de autocarros urbanos com veículos a diesel e gás natural. Propõe, em vez disso, alocar 130 milhões na conversão para autocarros elétricos. E as baterias e o lítio que são necessários para isso? Não é possível fazer 10 perguntas e querer que se responda em 2 minutos. E, portanto, acho que vamos ter que escolher uma e eu deixo o entrevistador escolher qual é que aquela que responde. Eu fiz uma enunciação e a minha pergunta foi: e as baterias e o lítio necessários para ela? É essa a nossa posição é a seguinte: qualquer partido que defenda que o futuro do sistema de transporte são os veículos elétricos e o transporte coletivo elétrico, sabe que há um problema, que é a energia tem que ser armazenada em qualquer sítio. Neste momento não há outra tecnologia a não ser as baterias. As baterias precisam de lítio e, portanto, podemos ter uma posição hipócrita. Quer dizer que estamos confortáveis em importar lítio produzido noutros países, em piores condições ambientais e gastando mais, ou poluindo mais nesse transporte. Ou podemos assumir que essa produção pode ter um terreno em Portugal, mas em condições rigorosíssimas, não há outra palavra para isto. Como é que garante essa produção? Bom, obviamente não há, nós apresentámos um projeto de resolução que foi aprovado na Assembleia da República para travar um desses processos de exploração, porque estava a ser feito em reserva ambiental, com um processo simplificado de licenciamento, com mina de lítio em Portugal, que é na Guarda, que é um exemplo mundial de green mining. Com processos acelerados. E, portanto, o Bloco tem um conjunto de condições que eu em 2 minutos não vou conseguir, muito rigorosas, de condições e critérios para poder pensar sequer nessa possibilidade. E, ressalvando isto, eu acho que não seria sério do ponto de vista intelectual defender veículos elétricos e depois não compreender que eles são feitos com baterias e estar confortável com a produção de lítio em qualquer outro sítio onde não se controla as condições de produção. E, portanto, aqui podemos controlar as condições de produção. Temos é que ser muito rigorosos nessas... Essa posição é parecida com aquela que eu expus do João Galamba, não é? E em total respeito, se calhar o rigor é que é diferente entre partidos e até onde é que os partidos são dispostos a estabelecer as metas ou os limites do
que é possível fazer. E nós defendemos que esse processo e essa fileira tenha um controle público e que não seja concessionado a privados, que sabemos que estão sempre a tentar desrespeitar as regras públicas. Segunda questão, e muito breve. Este é um exemplo sobre como, há pouco diziam-nos, mas o Bloco defende transição energética, mas quer baixar o IVA da eletricidade e foi contra o aumento do ISP. O aumento do ISP teve uma razão maioritariamente orçamental, não teve uma razão ambiental. Por se tivesse tido uma razão ambiental, o Governo teria executado o investimento público que estava previsto e tinha dotado regiões em Portugal de transportes públicos que não têm alternativa ao transporte rodoviário. E, portanto, tal como muito preocupado com a descarbonização quando se trata de descer o IVA da eletricidade, pouco preocupado quando se trata de fechar as centrais a carvão, porque isso mexe com os interesses das grandes empresas elétricas. Acho que é sempre preciso ter esta continuidade. Álvaro Almeida, o PSD defende a localização, pode falar evidentemente coisas que já foram faladas, todos podem sempre, o PSD defende que a localização do novo aeroporto seja em Alcochete, em vez de ser no Montijo. Não é isso que está no programa. Poderá corrigir-me, será erro meu. Tendo em conta que o estudo de impacto ambiental viabiliza a construção do Montijo, qual é a vantagem de Alcochete? Mas não é isso que está no programa. Não é isso que está no programa. O que está no programa é que o aeroporto de Montijo só deve avançar se não houver nenhum obstáculo da parte do estudo de impacto ambiental. E, portanto, se houver, certamente, que aquilo que diz o programa é, se houver algum obstáculo à construção do aeroporto de Montijo, deve-se reequacionar a hipótese de Alcochete. A partir do momento em que o estudo de impacto ambiental diga que está tudo bem, com certeza que avança a Montijo. E se ler com atenção o programa, é isso que lá está. O PSD opôs-se à redução dos preços dos espaços sociais. Não considera que este é um instrumento fundamental para reduzir o uso do transporte individual? O transporte público e a promoção do transporte público é fundamental para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, para a descarbonização e, portanto, o PSD defende a promoção do transporte público. Ora, temos é que ver qual é a forma de promover a utilização do transporte público. E a única forma de promovermos a utilização do transporte público é termos um transporte público de qualidade que responda às necessidades dos cidadãos. E não é baixando o preço ou baixando o preço dos passes em Lisboa, e foi praticamente em Lisboa, porque nos outros sítios o efeito foi... Não fizeram nada no Porto. O transporte baixou público, só 8 euros vai no perder Porto. As eleições. Só baixou 8 euros no Porto. Sim, passou de 38 para 30. Então quer dizer que eram mais baratos no Porto. Exatamente. Não. Era, e na zona 12 do Andante baixou 100 euros. Por acaso não, mas pronto. Já não vale a pena. Não vamos discutir questões do Porto, não é euros para a Abertura de Lisboa. O debate hoje não é sobre o Porto, é sobre o país. Mas, dizia eu, a forma de melhorar a utilização do transporte público é conseguir que o transporte público responda às necessidades dos cidadãos. E não é baixando o preço sem mexer na oferta que vamos conseguir isso. Pelo contrário, o que nós vamos fazer ao baixar o preço sem mexer na oferta, o que vamos fazer é com que a sobreutilização do transporte crie nos utilizadores a imagem de que o transporte público não é uma alternativa viável e, portanto, continua a utilizar o transporte individual. E por isso aquilo que nós achamos é que o investimento orçamental que foi feito na redução dos espaços sociais deve ser feito no reforço da oferta de transporte público. Cília Meireles, qualquer política de transportes com vista a reduzir a emissão terá de ter custos muito reduzidos para os consumidores. Nos transportes, o CDS defende a liberalização e empresas privadas. Que sistema de concessão defendem? Parcerias com a maioria do Estado, concessão de serviços seguindo horários e rotas determinadas, concessão de tudo e o Estado a financiar, sabendo-se que dificilmente se cumprem as metas que se querem com preços de mercado nos transportes públicos. Bom, depende dos casos e depende das necessidades. Em alguns casos em que possa haver concorrência, eu acho que esses serão os casos ideais e, portanto, nesse caso, sim, a abertura a privados, até concorrenciais, em alguns casos, com os públicos e, noutros casos, podendo haver concessão. Há casos em que, sem um subsídio do Estado, não haverá interesse nenhum no serviço e, portanto, nesses casos, aquilo que o CDS defende, nem em matéria de transportes, como aliás noutras matérias, é uma visão, eu diria, quase sem preconceitos e centrada no utilizador. Portanto, inclui empresas públicas de transportes públicos, empresas do Estado. Inclui também empresas do Estado. Nós o que nos interessa é o melhor serviço para o utilizador ou um preço mais competitivo, digamos assim, para o contribuinte. Mas faz um balanço, por exemplo, da privatização da rodoviária nacional. É este um princípio. Olha, mas também faço um balanço do metro do Porto, por exemplo, que é uma concessão e que não me consta que alguém queira propriamente revogar. E, portanto, se calhar a regra não é se é o público, se é o privado. Seja nos transportes, seja nos hospitais, seja nos serviços públicos.
de forma geral, aquilo que nós defendemos é o melhor serviço para o utilizador, segundo o critério do próprio utilizador, naturalmente que não pagando mais o Estado ou não custando mais ao Estado, porque isso significa custar mais a todos nós, porque estamos a falar de dinheiro de impostos. João Matos Fernandes, o PS está a apostar num modelo de gestão e operacionalização dos transportes com controle público maioritário, ou a ideia é, numa primeira fase, entregar tudo aos municípios, sendo estes livres para logo a seguir privatizarem o que quiserem, sem o Governo interferir no modelo nacional de gestão e operacionalização dos transportes urbanos? A lei deixa clara que a municipalização, por exemplo, das empresas da Carris e da STCP inibem a sua privatização. Portanto, essa questão está nesses dois casos, quem quis privatizar. Bom, e quantas empresas de transporte públicas conhece? Melhor, deve haver em Portugal cerca de 200 ou 300 empresas de transporte e 5 são públicas. Como sabe, não é isso, mas como sabe, vai, por exemplo, haver, há várias concessões que vão terminar e essas empresas podem vir a ser municipalizadas, não é? Há várias, aliás, na área metropolitana de Lisboa, que as concessões, quando foi a privatização da rodoviária, vão terminar brevemente. Claro, sim. Quase todas, aliás. O concurso está a ser lançado de forma articulada e serão empresas privadas que vai concorrer e vai ganhar essas concessões, agora com muito maior controle por parte do Conselho. Não põe a possibilidade do próprio Estado querer recuperar essas empresas? Não, de todo em todo, nem isso faz qualquer sentido. O que verdadeiramente faz sentido, até porque não faz mesmo sentido nenhum que o Estado tenha empresas de autocarros, porque o Estado, obviamente... Tu é contra a municipalização da Carris? Sou absolutamente a favor da municipalização da Carris. Quando diz o Estado, é o Estado. O Estado Central. Mas eu não estava a falar do Estado Central. Estava a falar não faz sentido nenhum que o Governo faça a gestão das empresas de autocarros, porque de facto a flexibilidade que um autocarro tem só é devidamente aproveitada por quem gera em simultâneo a via pública. Eu quando estava a falar de Estado, estava a falar do setor público, não estava a falar do Estado Central. No grande investimento que tem que ser feito, e não estou a fugir a pergunta nenhuma, no grande investimento que tem que ser feito para atingirmos a neutralidade carbónica, esse investimento é cerca de 85% das empresas e das famílias, e o que cabe ao Estado está essencialmente na mobilidade. E estando essencialmente na mobilidade, parece-me muito claro que, não tendo eu nenhum preconceito contra o facto de empresas como o Metro de Lisboa, ou o Metro do Porto, ou a Soflus ou a Transtejo poderem ser das áreas metropolitanas, não sinto que seja leal sê-lo, porque a dimensão dos investimentos que são necessários são de facto de grande expressão e estão previstos num Plano Nacional de Investimentos e serão muito maiores do que aqueles que foi possível assegurar através deste quadro comunitário de apoio, esse no qual, recordo, o anterior governo garantiu que 0 euros seriam investidos nesses mesmos modos de transporte, e é absolutamente inaceitável aquilo que foi a operação de privatização, da tentativa de privatização que este governo reverteu da STCP, da Carris, com cláusulas como podiam comprar autocarros em segunda mão e obrigatoriamente a diesel, portanto era uma coisa inaceitável. E por isso nós estamos muito apostados na melhoria do funcionamento destas empresas, sendo que de facto o Dr. Álvaro Almeida diz bem, o anterior governo mexeu ao mesmo tempo no preço e na oferta, aumentou brutalmente o preço e reduziu imenso a oferta. Foram isso aquilo que o seu governo fez. E por isso, se hoje temos um problema gerado pelo aumento, por exemplo, de 8% dos passageiros, que bom problema nós temos para gerir, que é de facto um problema do aumento da procura e não da penúria dessa mesma procura e da oferta que encontramos. O governo que fez isso, do PSD, fez isso porque o seu governo PS levou o país à bancarrota. Felizmente não chegou a fazer, porque veio fê-lo à última da hora, à revelia da vontade de todas as autarquias, desprezando as suas vontades, independentemente dos partidos que elas eram, mas não chegou a concretizá-lo. Bruno Dias, o PCP opôs-se à municipalização da Carris, mas não se opõe que os transportes coletivos do Barreiro sejam municipais. Consegue explicar qual é o sentido da posição do PCP nesta matéria? Os transportes coletivos do Barreiro existem há talvez uns 60 anos e são uma situação perfeitamente específica no contexto nacional. Aliás, tão específica que existem no nosso país, salvo erro, cerca de 5 ou 6 empresas municipais ou serviços municipalizados de transportes, Braga, Porto Alegre, e a maior parte delas até subconcessionou a privados em opções desastrosas que os eleitos autárquicos da CDU denunciaram e combateram. O caso que se tratou foi da desresponsabilização do Poder Central. Nós não encontramos em
lado nenhum essa proibição abstrata que o Estado irá para o inferno se tiver autocarros. Aquilo que nós dizemos é que é importante que haja uma responsabilidade pública por um serviço público essencial para as pessoas. Mas tirando a tradição, qual é a diferença entre os transportes públicos do Barreiro e os transportes públicos de Lisboa e do Porto? Nós defendemos, aliás, que no futuro... A tradição e a Câmara ser da CDU, não é um problema. Já não é. A Câmara do Barreiro não é CDU. A CDU bateu-se por ela. A CDU bateu-se por todas. A questão central que está aqui colocada... Foi o que eu disse. A questão central que está aqui colocada é uma estratégia para o futuro em relação ao Serviço Público de Transportes. Nós apresentamos na Assembleia da República, inclusive, uma proposta que incluía, do ponto de vista estratégico para o futuro, que se reconstruísse um operador público nacional de transporte rodoviário. Reconhece que a Carris e os STCP melhoraram desde que foram municipalizados? Não tenho a certeza do ponto de vista operacional que a Carris esteja assim tão melhor. Há um saneamento financeiro que era aquilo que nós durante décadas defendíamos que fosse feito. E do ponto de vista operacional, houve pela primeira vez contratação de pessoas, houve compra de novos veículos? Isto é a tal coisa, quando a aflição é grande e os problemas que são criados, e o PSD e o CDS que fizeram aquelas maravilhas do governo anterior e que pegaram em um setor com 7 mil milhões de euros, 7 mil milhões de euros de dívida que tinham no início e que acabaram... que receberam falido no princípio do governo. É o que eu digo, estava com 7... Eu espero. O PSD e o CDS, quando pegaram no setor, este setor tinha 7 mil milhões de euros de dívida. E quando o entregaram tinha 10 mil milhões de euros. Ficou bem pior. Sei bem quando foram pagos. Agora, eu queria só dizer... Eu peço só uma coisa. Uma coisa é pequenas interrupções, outra coisa... Peço uma coisa é interromperem-se um bocadinho, outra coisa são os apartes parlamentares excessivos. Não faz mal. Eu tenho que fazer uma pergunta. Não há uma diferença entre os utilizadores do transporte público daquela cidade serem os mesmos que elegem as pessoas que tomam as decisões e têm uma capacidade de pressão sobre quem manda naquela empresa do que um governo que está bastante mais distante e, portanto, bastante mais insensível a essa pressão? Quando o PSD quis cortar a eito carreiras da Carris, nós na altura fizemos o levantamento e apurámos uma coisa sensacional. Qual é a principal linha do ponto de vista de rentabilidade da Carris naquela altura, pelo menos era? É o 753 que faz a ligação de Almada para Lisboa. Isto é a prova que a Carris não é apenas de uma cidade, é de uma região. Não é os transportes coletivos do Barreiro. Também saem do conceito do Barreiro. O que demonstra que é preciso ter uma visão metropolitana, regional e nacional do transporte, e não apenas de um município. Tem que mudar de bloco. bloco. Portanto, eu queria só chamar a atenção para este aspecto fundamental. É que durante mais de 20 anos, os eleitos da CDU lutaram para que houvesse um passe mais barato para as pessoas e válido para todos os transportes. Finalmente foi possível. Vale mesmo a pena lutar, só que é preciso mesmo investimento público no setor dos transportes públicos para que as pessoas tenham essa oferta. Passamos para o último bloco, que é sobre demografia e trabalho, as duas coisas. É sempre discutível, o critério é meu. Cecília Meirelles, o CDS assume no seu programa o desafio demográfico como central para o futuro do país, e acho que assumimos todos. Mas num país onde mais de metade da população não paga IRS, sendo essa metade a mais pobre, as vossas medidas são em grande parte fiscais, beneficiando muito mais os que mais recebem. Isto não é uma visão socialmente enviesada do desafio demográfico que temos pela frente? Não, de todo. E eu explico porquê. Primeiro, se é verdade que há uma parte muito substancial das famílias que não pagam IRS, também é verdade que há uma parte muito substancial da classe média que paga, de facto, este IRS. E porque a demografia não pode ser vista, e o CDS discutiu-a em várias vertentes ao longo de toda esta legislatura, que é basicamente dizer o tema era crescimento sustentável. Para o país ser sustentável é preciso que as gerações atuais sejam substituídas por novas. Que o tema está aqui, exatamente. Eu não acho que a questão fiscal resolva o assunto da demografia. Mas tenho dúvidas... Não conhece ninguém que tenha filhos por causa dos impostos, não é? Mas tenho dúvidas que seja possível resolver a questão da demografia sem ter medidas em todas as áreas sociais. E a área fiscal é uma delas. Eu posso começar, por exemplo, com a área fiscal. E nós mantemos a nossa proposta do quociente familiar, que é basicamente... Em vez do abono de família. Não é em vez do abono de família, nem nunca foi em vez do abono de família. O quociente familiar beneficia as famílias mais ricas. Isso nem tem discussão. Eu já explico. Não beneficia as famílias mais ricas. É uma diferença de filosofia. Agora, eu gostava de lembrar de uma coisa. Quando o CDS começou a defender esta medida, ninguém
ninguém achava que devia haver uma dedução no IRS por causa dos filhos. A partir do momento que o CDS conseguiu implementar esta ideia, ela depois foi substituída por uma dedução por cada filho, em vez do quociente, que é basicamente dizer, de forma corrigida, o rendimento de cada família deve ser dividido pelas pessoas que compõem essa família, que nos parece mais justo e mais aproximado com a realidade, mas nós estamos sempre a discutir como é que os filhos, a cargo naturalmente, devem ser levados em conta na tributação de cada família. Já não estamos a discutir se devem ou não. E isto, sim, deveu-se a um interesse que não é de agora, do CDS pelas questões da natalidade e percebendo que temos um problema. Mas eu não esgoto, acho que a questão fiscal... E eu vou ao outro. Propõe um quadro legal que permita conciliar a vida profissional e familiar, mas nas leis laborais o que defendem torna isso pouco execuível, do meu ponto de vista, vai-me corrigir de certeza absoluta. Querem mais flexibilização laboral e de horário e retomar o acordo de concertação de 2014 que previa a redução dos prazos de caducidade dos contratos coletivos de trabalho, que têm evidentemente influência no que são depois os contratos coletivos de trabalho. Ficamos a pensar que o CDS aposta em quem não depende de um posto de trabalho normal para vencer a batalha demográfica, porque, como sabemos, os horários, o tempo de férias e a previsibilidade do trabalho, mais importante que tudo isso, é bastante importante para a decisão de ter um filho, talvez a mais importante que os impostos. Mais importante que os impostos, há muitas decisões que são relevantes aqui. Agora, eu discordo, essa ideia de que, e que é uma ideia que eu sempre ouço, e que é, quando nós falamos em natalidade ou demografia, é dizer, eu não sei em que trabalhadores estão a pensar, ou eu não sei em que famílias estão a pensar. Estou a pensar em todas, porque as nossas propostas são precisamente no sentido de que cada família possa escolher por si, com liberdade, o projeto de vida que quer. Mas uma vida profissional... E sim, eu não acho que leis laborais... Não é algumas famílias, é todas as famílias. É todas as famílias. Não é algumas famílias, é todas as famílias. As que têm trabalhadores independentes... Acredito, não, tenho a certeza absoluta. Já vão poder falar. E sobretudo era o que faltava que me viessem dizer, ou que viesse agora o PCP, o Bloco de Esquerda, querem tutelar ou ser os juízes morais das famílias para as quais o CDS está a falar. Sim, estou a falar de famílias de trabalhadores independentes, estou a falar de famílias de trabalhadores por conta de outrem, estou a falar de famílias de trabalhadores precários, estou a falar de famílias de trabalhadores desempregados. E mais, e digo-lhe, e quão mais leis, se nós quisermos ter leis laborais extraordinariamente rígidas, sim, vamos aumentar a precariedade. Não vamos resolver o problema da precariedade, porque engana as pessoas quem lhes diz que se tiver um regime, como durante muito tempo se teve em Portugal, excessivamente rígido, que isso resolve o problema da precariedade. Não resolve. Quando muito, resolve o problema da precariedade daqueles que já estão no sistema laboral, mas certamente que não resolverá daqueles que vêm a seguir e daqueles que querem entrar no mercado de trabalho. Como a questão, como estamos a falar, questões fiscais, questões laborais, questões naturalmente associadas, como a questão, por exemplo, das creches e das escolas e do seu funcionamento e da maneira como se articulam com a vida familiar, sim, todas estas questões têm que ser vistas. Agora, eu não acho que leis laborais extraordinariamente rígidas, que consagrando todo o tipo de direitos aos trabalhadores, mas que depois deixam fora precisamente aqueles precários, aqueles mais jovens, aqueles que estão a entrar no mercado de trabalho e que sistematicamente trabalham a recibos verdes, ou uma visão da sociedade que apenas reconhece trabalhadores por conta de outrem, como parece ser a visão de alguns, achando que qualquer pessoa que tem o seu pequeno negócio e que trabalha por conta própria é já alguém rico de que o Estado não tem que se ocupar e que pode, em liberdade, construir o seu projeto como entender. E, portanto, é isto. Passando, já sabem que podem reagir, porque vou falar mais de questões de trabalho, mas podem reagir a coisas que foram ditas, de questões de outro tipo de assuntos à volta da demografia. Mariana Mortágua, este governo regulamentou negócios como o da Uber, tendo sido dado por esta empresa como exemplo para a Europa. Defende que as empresas da chamada economia colaborativa partilham as responsabilidades e encargos, o Bloco defende que partilham de responsabilidades e encargos no plano laboral. O que é que isto significa? Pagar segurança social, haver um vínculo, exatamente o que é que significa? E se quiser comentar mais outra questão sobre questões laborais ou demografia, sinta-se à vontade. O combate, ou seja, vamos lá ver, as questões da demografia ligam-se às questões laborais por muitas vias e um dos problemas que temos demográficos, não só, mas também, é a precariedade graças às gerações mais novas e não só, e já lastrou para outras gerações. Portanto, temos um problema assim de precariedade.
E a precariedade faz por estágios intermináveis, faz por falsos recibos verdes, faz por falsos outsourcings, por falso trabalho temporário. Ou seja, eu percebo perfeitamente a diferença entre o profissional liberal e um trabalhador por conta de outrem. O que eu não admito é que façam passar por profissional liberal aquilo que na verdade, ou aquele que na verdade é um trabalhador por conta de outrem. E isto é o que acontece em muitas empresas, inclusive é no Estado. O Estado tinha, e felizmente já temos estado a conseguir regularizar esses precários, pessoas a trabalhar a recibos verdes, que têm um posto de trabalho efetivo, têm uma profissão, têm uma cadeia uma hierárquica. A RTP no Porto, há pouco tempo, não tinha um único funcionário da RTP, era tudo subcontratado. Sobre a Uber. A Uber leva... A Uber, quando eu estou a dizer a Uber, evidentemente não é só a Uber. A Uber, eu acho que é importante separar. Quando falamos da Uber, o meu problema aqui não é com o facto de haver uma empresa concorrencial ao setor do táxi. Desde que concorra nas mesmas condições, com as mesmas obrigações e as mesmas regras, não me parece que o setor do táxi tenha direito a concorrer a monopólio, não é um setor público e, portanto, acho que sim, empresas diferentes podem concorrer nas mesmas condições. O que me preocupa na Uber é isto mesmo, é transformar aquilo que na verdade é um trabalhador por conta de outrem e dizer-lhe, a partir de agora és empresário em nome individual. Quando na verdade aquela pessoa não tem uma empresa, a única coisa que tem para vender é o seu próprio trabalho, tal como qualquer trabalhador por conta de outrem. Isto não quer dizer que no setor atualmente existente, por exemplo no táxi, que todos os direitos dos laborais sejam cumpridos e devemos fazer um esforço para que sejam cumpridos, mas o facto de num setor os direitos laborais não serem cumpridos não quer dizer que o setor ao lado possa ser a selva. Os trabalhadores, por conta de outrem, têm direito a dias de férias, têm direito a subsídio de almoço, a subsídio de doença, se for necessário. São direitos que foram criados ao longo de décadas, são históricos de proteção dos direitos laborais, tal como outros, como a contratação coletiva. E, portanto, se queremos voltar atrás para níveis de precarização e de falta de direitos do século XIX, então que se admita isso. Agora, estar a modernizar isto com uma escravatura da atualidade, não me parece Álvaro que Almeida, ganhemos pode evidentemente ir atrás, até porque a pergunta que lhe tenho para fazer pode ser considerada, não é uma curiosidade, mas pode ser considerada uma curiosidade. O PSD propõe limitar a intervenção do Estado nos processos de negociação coletiva no privado. A nova direção do PSD tem reforçado muito a ideia de que é um partido social-democrata. Na social-democracia nórdica, a negociação é sempre entre três, patrões, sindicatos e governo. Não faz sentido ser assim. Bom, essa é uma questão... Pode comentar o que já foi referido, evidentemente. Sim, eu sobretudo gostaria de comentar o facto... Não, mas antes de comentar, responda à minha pergunta, se não se importa. Bem, respondo à sua pergunta. A sua pergunta tem a ver com um modelo de negociação coletiva. Nós achamos que a negociação coletiva e a concertação social são elementos-chave da paz social e, portanto... Em que o Governo participa. Depende do que estamos a falar. Pode haver situações em que a participação do Governo seja importante, em muitos casos não, porque trata-se de uma relação privada entre os sindicatos dos trabalhadores e as empresas, e, portanto, a participação do Governo pode ser dispensável. Para além disso, do ponto de vista da demografia, a demografia é um problema sério, mas que não se combate pela via da legislação laboral, na nossa opinião, combate pela via do Estado Social. O que é preciso é reforçar o Estado Social para apoio à natalidade. Aliás, o primeiro documento do Conselho Estratégico Nacional do PSD, do qual eu faço parte, que foi emitido no ano passado, foi exatamente sobre a natalidade, porque o PSD considera que o aumento da natalidade é fundamental para a sustentabilidade do crescimento, para a sustentabilidade da sociedade portuguesa, porque não podemos ter uma sociedade só sem jovens. E como é que nós achamos que essa natalidade pode ser promovida? Acima de tudo, criando condições para que quem trabalha consiga ter filhos e tenha condições de apoio nessa paternidade. Propomos creches gratuitas para todos, propomos um subsídio para as crianças, para cada novas crianças, propomos o aumento das deduções das despesas de educação no IRS, ou seja, propomos um conjunto de medidas que visam, acima de tudo, uma coisa, é aliviar o esforço que ser pai significa do ponto de vista financeiro. Deixa-me só fazer esta pergunta muito curta. Acha que uma pessoa que trabalha a contratos a prazo, trabalha 50 horas por semana, tem uma vida hiper instável, o facto do filho ter uma creche gratuita o leva a ter um filho, se não pode estar com ele?
E repara, a não ser que não quer que o Estado tome conta dos filhos das pessoas, não é? Portanto, passa a ser pai, não é? Portanto, não, cresce. Como disse que não há uma relação com as leis laborais, as condições laborais... Pois não, porque a sua afirmação parte de um erro, na minha opinião. Sim. Se me permite. Com certeza. E o erro que parte é este. Ao contrário de Cavaco Silva, eu às vezes engano. E o erro que parte é este. Está a assumir que a legislação laboral que o PSD defende é uma legislação laboral que defende a precariedade. Pelo contrário. Quanto mais rígidas forem as legislações laborais, maior é a precariedade. Porque as empresas não vão querer contratar trabalhadores a tempo inteiro, de contratos permanentes. A verdade, por acaso, mostra isso. Mostra. E se vir, por exemplo, na Dinamarca... Se for na Dinamarca... várias empresas privadas, não tenho a mais pequena dúvida do quanto a estabilidade laboral é fundamental do desempenho dos trabalhadores. Desculpe, mas eu disse o contrário. Disse. Não disse. Desculpe, mas não disse nada disso. Disse exatamente o contrário. O que eu disse foi, quanto mais rígidas forem as legislações laborais, maior é o incentivo para a precariedade. Se nós tivermos uma legislação laboral razoável, equilibrada, a precariedade é muito menor, porque aí as empresas, exatamente pela razão que acabou de dizer, vão preferir contratar pessoas com contratos permanentes. Bruno Dias. Mas é preciso que a legislação laboral não seja demasiado rígida, que permita a gestão do pessoal. Bruno Dias. É exatamente o contrário do que disse. A CDU quer o aumento do salário mínimo para 850 euros. Isto é quase o salário médio português. Não corremos o risco de começar a ter um salário único? A experiência dos últimos 4 anos não indicou que o aumento do salário mínimo leve ao aumento do salário médio. Aquilo que nós temos em Portugal é uma verdadeira emergência nacional em relação à necessidade do aumento geral dos salários. E mesmo do ponto de vista, da própria concorrência das empresas, aquela ideia de que isto resulta muito bem se os outros aumentarem os salários, que é para eu não ter que aumentar... Os outros países, é isso que quer dizer. Os outros países e as outras empresas. Sim. É muito bom quando as outras empresas aumentam, ou quando o Estado aumenta os salários dos trabalhadores, desde que eu, que sou um patrão muito bom, não tenha que aumentar, porque eu preciso mesmo ter o rendimento dos outros. Eu preciso ter o rendimento dos outros, preciso que haja mais poder de compra, mas não dos meus trabalhadores. Isto é inaceitável. Portanto, quando nós falamos de mundo do trabalho e quando falamos de demografia... A minha pergunta, como deve imaginar, não era se acha bem, se é bom o aumento médio dos salários, que isso concordamos todos. É bom, é necessário e é possível. É do salário mínimo se aproximar do salário médio. O problema aqui é que nós estamos com uma situação em que o salário mínimo continua a ter uma prática absolutamente sistemática em setores inteiros da economia. Mesmo com as alterações tecnológicas, mesmo com o aumento da rentabilidade, mesmo com o aumento da produtividade. E quando nós temos, no mundo do trabalho, as pessoas que ouvem falar em demografia e são confrontadas com estes discursos, mas depois confrontam-se com a ameaça constante da precariedade, mesmo com contratos efetivos. Sabe qual é o salário mínimo na Irlanda? Eu vou-lhe dizer uma coisa, uma pessoa que entra numa empresa com um contrato, deixe-me lá continuar que eu não interrompi e interrompeu. Agora, podem-se interromper na ronda sobre demografia e leis laborais, eu gostaria de dizer o seguinte: quem entra numa empresa e fica à experiência durante meses, que eram 13 e agora são 6 pela lei que foi aprovada pelo governo PS, quem não sabe a que horas vai para casa naquele dia ou no dia seguinte, quem não sabe se vai estar no fim de semana com os seus filhos, se os tivesse, pode ouvir muitos discursos, bem podem vir com discursos sobre quocientes de IRS e sobre Estado Social, que não é isso que faz com que os jovens decidam constituir família e ter filhos. Quando nós propomos, por parte do PCP, a diminuição dos horários de trabalho e, acima de tudo, a estabilização dos horários de trabalho, que não seja esta regra de que é obrigatório haver trabalho por turnos para a maior parte, dados do inquérito ao emprego, 47% dos assalariados o ano passado trabalhava por regime de turnos. E a proposta que nós ouvimos de parte a parte pelos vistos é que as creches sejam a única solução. Nós propomos creche gratuita até aos 3 anos, mas propomos mais, que haja tempo, que haja crianças e pais com direitos. João Matos Fernandes, e para terminar, a última pergunta. Ao contrário de quase todos os outros países, o partido do PS não se compromete com o valor do aumento do salário mínimo nacional. Aliás, o Primeiro-Ministro já disse que isso não era para estar nos acordos se viessem a existir acordos com partidos. A minha pergunta é se falam de fazê-lo de forma faseada e sustentada. O que a experiência dos professores nos ensinou que esta expressão quer dizer é que pode ser tudo e nada. E eu queria saber qual é o vosso compromisso em relação ao salário mínimo nacional. O
compromisso em termos numéricos, já o explicou, ele não existe, sendo que temos, de facto, um track record muito relevante. É que sabemos todos aquilo que foi a enorme expressão do aumento do salário mínimo enquanto fomos governo. Mas estava escrito nos acordos. Estava escrito nos acordos. Com a certeza de que ele resulta, naturalmente, também daquilo que foi o trabalho de concertação social, que é sempre um trabalho da maior importância. Não está a negar os acordos, não está a negar os acordos que assinou há 4 anos que falavam do salário mínimo nacional. Eu não assinei, mas de todo em todo estou a negar. Não assinou o Primeiro-Ministro, não é? De todo em todo estou a negar tal coisa. Ainda a demografia o Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território mostra-nos um cenário de facto sombrio sobre aquilo que vai ser a evolução demográfica em Portugal. Dito de outra forma, aqueles que hoje são territórios de baixa densidade serão territórios de baixa densidade, naturalmente com algumas exceções, dos próximos 10, 20, 30 anos. E estamos a falar das partes do território onde o número de mulheres de idade fértil é exíguo. Ou seja, nós, para termos de facto uma política demográfica relevante, importante em Portugal, e Portugal precisa dela, nós temos mesmo que considerar a dimensão da imigração. Temos mesmo que considerar a dimensão da imigração, sendo que também não podemos estigmatizar a ideia do território de baixa densidade. O território de baixa densidade não é um território abandonado, nem pode ser. Aliás, os territórios até conseguem viver com menos gente, até conseguem viver com menos atividade económica, não conseguem viver com menos rendimento e, portanto, essa compensação de vida tem que ser feita. Agora, eu não tenho dúvidas nenhumas que as duas questões mais relevantes no que diz respeito às famílias, que essas 5 mulheres de idade fértil querem ter filhos e vão ter filhos, a estabilidade laboral e a habitação, de que aqui nenhum de nós falou, são os dois fatores. É um tema que eu não pus aqui, não cabe tudo. São os dois fatores mais relevantes. A estabilidade laboral, não tenho a mais pequena dúvida, e a habitação. E aqui a criação de habitação de rendimento, da criação da habitação a preços acessíveis e alargar de facto a intervenção do Estado, não necessariamente como dono das casas, mas a intervenção pública, para podermos subir de cerca de 2%, que são as casas que temos, para 5%, que é o valor que desejamos e mesmo assim é inferior à média europeia, é da maior importância também para podermos ter uma evolução demográfica sustentável. E este debate chega ao fim. Resta-me agradecer aos candidatos dos 5 partidos que estiveram presentes com assento parlamentar, a todos os parceiros que estão nas eleições em rede 2019, à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa pela cedência do espaço e do material e especialmente ao Paulo Castanheiro e ao Mário Carriço, que deram todo o apoio técnico a esta emissão. Regressamos para a semana com o início de uma série de entrevistas. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Laginha e ilustração de Vera Tavares.